Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação da história Deceased, só que agora ela vem com o nome de Deceased, Planeta Morto. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E se você não viu Deciso, deixarei no comentário fixado. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, a HQ nos mostra o início de tudo. Batman infectado, Mulher Maravilha infectada e arrancando a cabeça do ciborgue. Superman infectado, Flash infectado, Aquaman e Lanterna Verde infectados. E a narração nos fala: nós perdemos nossos heróis, nós perdemos nosso mundo inteiro. Nós perdemos tanto que pensamos que não tínhamos mais nada a perder. Estávamos errados. Agora, vemos Constantine no bar Oblivion. E a narração continua. Culpa de sobrevivente é algo perverso. Ela rasteja até dentro da sua alma e se gruda lá. Ela pode fazer você se sentir menor, como se aqueles que você amava e perdeu fossem maiores. Ninguém incorpora a culpa de sobrevivente tão perfeitamente quanto John Constantine. Ele passa seus dias buscando vivos entre os desmortos e passa suas noites bebendo com as cinzas de seu melhor amigo. E vemos John falando: tô falando, provavelmente tem mais cinzas por aí, mas eu recolhi o máximo que deu pra juntar de você, Chas. É complicado dizer qual cinza é de quem, não são exatamente flocos de neve. E ele usa seu copo pra brindar e encopa ao seu lado, enquanto fala: saúde, chapa. E a narração nos fala: o amigo de John foi infectado pela equação antivida e John teve que atear fogo nele. Sabe como você faz? Agora vemos Zatanna chegando no lugar e John fala: aê, Zatanna. E ela fala: o mundo é depressivo bastante, John. Você não devia estar bebendo sozinho aqui. E John fala: eu não tô sozinho, Z. E a narração nos fala: ele passa as noites bebendo com uma caixinha de restos e os fantasmas de seu passado. É quando vemos os fantasmas de Barda, Senhor Milagre, Senhor Incrível, Besouro Azul, Gladiador Dourado. E John fala: eu nunca tô sozinho. E a narração continua: todos eles estavam dispostos a se sacrificarem na luta por algo em que acreditavam. E vemos novamente a cena de Mulher Maravilha e Cyborg, enquanto a narração nos fala: John Constantine nunca foi de grandes sacrifícios. Ele já sacrificou outros pelo bem maior, mas ele sempre evitou ser esse cara. Cyborg era esse cara. Ele ficou para trás enquanto milhões evacuavam a Terra. O vírus começou com Cyborg, existia dentro dele, então ele sentia que era perigoso demais fugir com os outros sobreviventes. Ele pensou que ele era uma ameaça grande demais. Então, vemos a Mulher Maravilha arrancando a cabeça de Cyborg, enquanto ela fala: tudo morre. E a narração continua: mas ele se enganou em algo. Um computador vivo, o pináculo da tecnologia apocaliptiana e terráquea. E ele calculou errado. E vemos que a Mulher Maravilha joga a cabeça e o corpo de Cyborg em um penhasco. E a narração nos fala: pobre desgraçado. Ele despertou para descobrir que tinha uma cabeça cheia de culpa. O que ele, sendo apenas uma cabeça, não faria muito sentido. O universo tinha dado as costas para a Terra. Suas pessoas estavam maculadas, agentes da equação antivida, além de salvação. E vemos o sistema de Cyborg restaurando o sistema de energia. E a narração nos fala: apenas um homem sabia a verdade. E vemos a cabeça de Cyborg próximo do laço da verdade. Agora, 5 anos depois, a narração nos fala: até um dia ele descobrir algo dentro de si. Ele procurou no seu sistema por uma saída e descobriu que o seu amigo o tinha traído. Ele descobriu um rastreador secreto ocultado profundamente por Batman e ele o ativou. Ele fez uma pequena e importantíssima mudança e ele o potencializou. Ele usou toda a sua última carga de energia para um sinal de socorro, sem saber se ele iria chegar em alguém. Ele enviou um grito de socorro que saiu do nosso mundo condenado para um novo mundo. Agora, na Terra 2, vemos o Superman John, Dinah e a Moça Maravilha
E a narração nos fala, atualmente, sob o ataque de um império alien. E John fala, a nave principal está atirando. E a Canário fala, peguei, John. E John fala, só desabilite os motores, Mulher Maravilha, sem casualidades, sem feridos. E vemos Cassie arrancando os motores, enquanto o John usa sua visão de calor e fala para Batman, Batman, onde você está? E o Batman Damian Wayne fala, infiltrado com sucesso na nave principal, John, a cerca de 9 metros da sala de controle real. E John fala pelo rádio, certo, lembre-se, nós só queremos conversar com eles. E vemos Batman dando um chute na cara de um alienígena, enquanto fala, certo. E pelo rádio, John fala, o que foi esse tã? E Batman fala, nada. E John fala, pareceu uma bota numa cara. É quando vemos Batman falando bem baixinho, super audição estúpida. E John fala, eu ouvi isso. Então vemos Batman atacando outros alienígenas, enquanto fala, 6 metros. E John fala, por favor, seja gentil com eles, Damian. Queremos paz. Isso vai ser muito mais difícil se você arrancar o braço do rei e mostrar para ele. E vemos Batman abrindo uma porta, enquanto fala, esses aliens têm braços? E John fala, como eu vou saber? E Batman fala, quer que eu descubra? Então vemos John abrindo uma entrada com sua visão de calor. E ele fala, Damian. E o Batman fala, tá, entrei. Agora, vemos o líder dos alienígenas falando, você, coisinha, você não venceu essa guerra. E Batman vai até ele falando, por favor, se nós quiséssemos, nós poderíamos ter arrasado sua frota em segundos. Nós demoramos porque estávamos nos esforçando até demais para não esmagá-los acidentalmente. Isso não é uma guerra, nem mesmo é uma luta. E o alienígena fala, eu vou te dar uma luta. E Damian fala, certo. Vocês têm braço? É quando vemos o Superman Jump chegando o mais rápido que pode. E ele fala, epa, vamos parar por aqui, Vossa Majestade. Isso tudo foi um grande mal-entendido, que podemos resolver com palavras. Eu não sei se o tradutor pode expressar o conceito de um clichê, mas eu gostaria de levá-lo à nossa líder agora, em Nova Metrópolis, lar de 13 milhões de humanos sobreviventes. É quando vemos Lois, e ela fala, Vossa Majestade, eu sou Lois Lane, presidente da Terra 2. Eu entendo que a nossa habitação desse planeta lhe causa preocupação, dado que dividimos o mesmo sistema solar agora, e eu compreendo. Mas nós não desejamos ferir seu povo. Nós viemos a esse mundo por santuário, nada mais. E Damian escuta um chamado de Alfred, enquanto fala, Patrão Wayne, está ocupado? E Batman fala, apenas tentando negociar um tratado de paz intergaláctico. O que é, Alfred? E vemos que Alfred recebeu o sinal de Cyborg. E ele fala, sua maleta está apitando, senhor. E parece estar apitando em código Morse. Mais tarde, na sala de justiça, é quando vemos Batman falando para os outros heróis. O que vocês estão ouvindo é um rastreador que o meu pai colocou no Cyborg. E Oliver fala, poderiam ser apenas bips. E Batman fala, é código Morse, L-E-J, Cyborg. Está chamando a Liga da Justiça. E Oliver fala, talvez seja um truque, talvez ele tenha sido infectado e o vírus antivida está literalmente tentando nos atrair de volta para a Terra para acabar com a gente. Nós temos boas coisas aqui, dificilmente tem algo tentando nos matar. E o Superman John fala, nós acabamos de travar uma guerra. E o Batman fala, você não pode chamar aquilo de guerra. E Oliver fala, de qualquer forma, eu volto para ficarmos. Então, Dinah fala, Oli, tem razão. E Oliver fala, obrigado. E Dinah responde, nós devemos votar. E Oliver fala, com toda certeza não era isso que eu estava dizendo. Agora, vemos Lois Lane e John. E Lois fala, você vai voltar? E a narração nos fala, uma sala cheia de heróis, voltando por arriscar tudo pela ínfima possibilidade de salvar um amigo. Foi unânime, é claro. E John fala, vou, nós vamos. Os Lanternas Verdes vão retornar para proteger esse planeta. Guy, Jessica, Kyle, Simon e John. A Liga da Justiça vai pegar o Cyborg. Com sorte, vamos só entrar e sair. E Lois fala, você não acha que é arriscar demais? E John fala, eu acho que é um amigo pedindo ajuda. E Lois fala, voltem logo,
Nós já tivemos perda o bastante, Superman. E John fala: eu realmente não fico confortável com esse nome, mãe. E Lois fala: então, pare de merecê-lo. Agora, vemos Oliver falando: perdemos muita gente, muitos amigos morreram. Hal, Barry, Diana, Clark, Babs, Arthur, John Jones, Bruce. E Dinah fala: eu estava lá. E Oliver fala: voltar é inacreditavelmente estúpido. E Dinah fala: você voltou... E Oliver fala: acha que eu ia ficar de mão abaixada quando toda a molecada levantando as mãos? E Dinah fala: entenda, eu estarei de volta antes de você perceber. E Oliver fala: não, nós devemos ficar juntos e... Espera aí um minuto, você acabou de me botar na reserva? E Dinah fala: não. E Oliver fala: Dinah Lance Queen. E Dinah fala: Hal, Barry, Babs, Clark, Diana, John Jones, Arthur, Bruce, são perdas o bastante. E Oliver fala: ah, por favor, se vai insistir nisso, você honestamente acha que eu ficaria em algum lugar se não fosse perto de você? Porque se acha, você é uma idiota. A mais capacitada e linda idiota que eu já encontrei, mas ainda uma idiota. Eu sou formidável, passarinha. E Dinah sorrindo fala: eu sei. E Oliver continua falando: matei o rei desmorto dos mares enquanto ele controlava o Kraken. E Dinah fala: sim, você é um homem muito impressionante e canções épicas de seus grandes feitos deviam ser escritas. E Oliver fala: e é claro, você tem um anel mágico que pode fazer quase tudo, além do grito. E ainda tem a espada que pode matar um deus. E Dinah sorrindo fala: você quer a espada? E Oliver fala: não seja ridícula. E ela fala: isso não é um não. E Oliver fala: eu não quero a espada. Então Dinah fica de joelhos para ele e fala: mas eu não tenho muitas habilidades incríveis. Eu mal tenho espaço para carregar a espada mágica que pode matar um deus. E Oliver fala: você tá exagerando. Tá bom, eu vou carregar a espada. E Dinah fala: com certeza você não carrega uma espada assim. Você a empunha ela. E Oliver fala: tá bom, eu vou empunhar a espada. Passarinha, eu gosto daqui. Jure que vamos voltar? E Dinah fala: eu juro que te trago de volta. Então, os dois se beijam e a narração nos fala: 5 anos depois que perdemos a Liga da Justiça, uma Liga da Justiça retornou. E vemos os heróis indo de volta para a Terra. O limite da zona de quarentena, Lanterna Verde, ao redor da Terra. Agora, vemos Kilowog protegendo a Terra. E ele fala: é melhor vocês tomarem cuidado lá embaixo, posers. Eu me sentiria mal tendo que destruir todos vocês. E Dinah fala: que docinho, por que você está de guarda, Kilowog? E Kilowog fala: nós fazemos rodízio e é a minha vez de vigiar a Terra. E John fala: o sol... E Kilowog fala: é... E a narração nos fala: seu pai ainda tá comendo uma estrela, garoto. A Terra está esfriando também. E o anel de Kilowog fala: alerta de proximidade, projétil aproximando-se. E Dinah fala: tem alguma coisa vindo da Terra. É quando Kilowog e Dinah preparam um escudo, enquanto Kilowog grita: Dinah, escudos! Porém, o que veio da Terra atravessa com tudo e vai até John. É quando vemos Krypto. E John, muito feliz, fala: Krypto! E Kilowog fala: você conhece esse bicho? E muito sorridente, John fala: sim, ele é da família. E da nave, Batman fala: certo, boa reunião com o bichinho. Podemos voltar ao sinal de socorro? Cyborg nos espera. Agora, vemos toda a Liga da Justiça caçando Cyborg na Terra. E Oliver fala: achou ele? E Dinah responde: achamos as duas partes dele. Cyborg, você consegue me ouvir? Vic e Cassandra fala: o laço da verdade, se ele pode falar, isso vai permitir. Então, eles colocam o laço da verdade na cabeça de Victor. E ele fala: Dinah? E Dinah responde: isso mesmo, é a Dinah. E Superman John fala: você chamou a Liga da Justiça, Cyborg? Nós viemos. E Cyborg fala: FJM. E Superman fala: o quê? Logo, vemos a Mulher Gavião falando: ei, temos algumas hordas monstruosas vindo aí. Provavelmente tem uns 10 minutos. E Oliver fala: hordas monstruosas são o pior tipo de horda.
temos que nos mexer. E eles tentam sair dali voando. Enquanto Dinah fala, Oli tem razão, hora de ir, a selva da Era ainda deve estar de pé. Porém, Krypto começa a rosnar e Superman fala, tudo bem garoto, nós temos tempo. Porém, Cyborg continua falando, FJM, Elks aqui. E vemos alguma coisa chegando muito rápido de encontro à nave. E Cyborg fala, Els sempre aqui, fujam. E o anel do Lanterna Verde de Dinah fala, alerta de proximidade. Então, vemos um tremendo impacto na nave. E os heróis que estão lá dentro ficam apavorados, enquanto Batman fala, John! E John voa até eles, para segurar a nave, enquanto fala, estou indo, peguei vocês. Parte da nave cai perto de Oliver. E Dinah fala, alguém consegue ver? E a poeira toma conta de tudo, enquanto Oliver fala, Dinah! Dinah! Porém, não dá tempo de fazer nada, e a Mulher Maravilha infectada começa a rasgar o rosto e o peito de Oliver, enquanto Oliver fala, desculpa passarinha, e a narração nos fala, nós perdemos. Então, vemos Dinah gritando, Oli! E a narração nos fala, nós perdemos nosso mundo inteiro. E vemos ela dando um tremendo grito na Mulher Maravilha, enquanto Oliver começa a rasgar sua cabeça, tentando tirar a equação. Dinah corre com tudo para cima da Mulher Maravilha, chorando e gritando. A Mulher Gavião joga massa na cara da Mulher Maravilha e Cassandra fala, o quê? Enquanto Victor fala, PRM, XTRCR, e Cassandra fala, não consigo te ouvir, Cyborg. E ele continua falando. Porém, o Superman John fala, eu ouvi, e vemos ele em alta velocidade, enquanto Dinah empunha sua espada para enfincar nas costas da Mulher Maravilha. John chega com tudo correndo, enquanto grita, Dinah! Dinah não! Nós podemos salvar ela, nós podemos... Porém, Dinah não o escuta, e o Superman John fica entre Dinah, a espada e a Mulher Maravilha. A espada atravessa suas costas, enquanto atravessa as costas da Mulher Maravilha, saindo pela sua garganta. E a narração nos fala, nós perdemos tanto que pensamos que não tínhamos mais nada a perder. E vemos Superman John mortalmente ferido, enquanto fala, Dinah, existe uma cura? E a narração complementa, estávamos errados. Agora, em Chicago, vemos Arsenal observando de cima dos prédios toda a movimentação dos monstros embaixo. E a narração nos fala, o mundo sempre precisa de um herói, alguém que continue brilhando. E Arsenal, olhando com o binóculo, fala, estão vindo de novo. E a narração continua, em toda a escuridão. E vemos várias hordas de desmortos vindo de todos os lados. E a narração continua, alguém que esteja acima da desordem. E Arsenal fala, todo mundo para dentro do bunker. E vemos as pessoas que estavam ali, correndo para dentro do bunker, enquanto Arsenal vai até elas falando, se preparem para reforçar as portas. E vemos uma garotinha de nome Grace falando com Arsenal. Senhor Arsenal, todos os monstros vão nos pegar? E sorrindo, Arsenal fala, vai ficar tudo bem, Grace. Vamos esperar eles irem embora. Como sempre, eu não vou deixar que te peguem. Vai pra dentro. E a narração continua. Alguém com a barriga tanquinho, dentes perfeitos e palavras reconfortantes. Porém, um dos homens fala para Roy, Roy! E olhando para cima ele fala, hã? Ah, meu... E infelizmente, ele não tem tempo de falar nada. E a morte flamejante, completamente infectada, chega até ele e joga seu fogo mortal no pobre herói. E a narração nos fala, mas às vezes, um herói não é o bastante. E vendo tudo aquilo, a criança grita, Roy! Porém, é tarde demais e ele arde em chamas, enquanto a criança grita. E a narração nos fala, às vezes, o trabalho é sujo demais, às vezes o problema é feio demais. Nessas horas, um herói não basta. Em horas assim, e vemos John Constantine chegando no lugar. E a narração continua, o mundo precisa de um filho da total. E John Constantine fala, tá certo, vamos chutar uma equação bem no meio do... E vemos vários heróis e anti-heróis atrás de Constantine. E a narração nos fala, Pacto das Sombras, um demônio, um chimpanzé, 2 mágicos e 2 combatentes implacáveis. Eles magicamente localizaram e realocaram pessoas em segurança por 5 anos. Tinha o demônio azul, Dan Cassidy, um demônio com uma alma, forte, quase impenetrável a danos.
e vemos o demônio atacando um desmorto. Enquanto fala, tem muito mais que o usual. E a narração continua. Retalho, Roy Regan, capaz de absorver a força e a velocidade das almas corrompidas mantidas no seu manto. E Retalho fala, e um deles voa e está em chamas. E a narração continua, mas o manto dele não drena as almas de antivivos. Então, vemos o chimpanzé, Detetive Chimp, rasgando um desmorto. E a narração continua, e o líder deles, Detetive Chimp, o maior detetive do planeta, bobo para os amigos, capaz de arrancar braços de pessoas, as que não eram suas amigas. Agora, vemos a Devastadora cortando a cabeça de um desmorto. E a narração nos fala, Devastadora, Rose Wilson, precognitiva mortífera. E ela fala, eu não preciso ver o futuro para saber que vamos nos ferrar se a gente não sair daqui. Então, vemos Capuz Vermelho dando um tiro na cabeça de um desmorto. E a narração nos fala, e Capuz Vermelho é tipo Batman, mas com menos escrúpulos e... Então, vemos Constantine e Zatanna usando seus poderes, enquanto Constantine fala, Zatanna, você pode cuidar da morte flamejante ali em cima, nós cuidamos do resto. E Zatanna começa a voar falando, feito. E John fala, manda ver, Z. Então, vemos Zatanna falando, isso aí, olhos em mim. E vemos morte flamejante partindo para cima dela, enquanto Zatanna fala, vem para cima. Ela evoca seus poderes, Hagapa Zamak, apagando o fogo de morte flamejante, a fazendo cair, e ela se choca com tudo em cima do prédio, enquanto John Constantine grita, vai ficar tudo bem, pessoal. E a criança fala, de onde vocês saíram? Quem é você? E Constantine fala, meu nome é... Porém, antes que ele termine a frase, o monstro do pântano aparece atrás dele e fala, John Constantine. E levando um susto, John fala, cacetada? E o monstro do pântano fala, preciso falar com você sobre um jardim. E John fala, enquanto arranca a cabeça de um desmorto, olha, eu sei que você tem alguma coisa fascinante para falar sobre plantas, chapa, mas eu tô meio que brigando com desmortos aqui. A botânica pode esperar, quem sabe? E o monstro do pântano fala, e usa o poder do verde para acabar com todos os desmortos. E John, vendo tudo aquilo, fala, olha, por que você apenas não chegou fazendo isso? Eu sei do jardim, fica em Gotham, é para onde levamos os sobreviventes. E o monstro do pântano fala, e John fala isso enquanto acende o seu cigarro no corpo em chamas do arsenal. E o monstro do pântano fala, existe outro jardim no outro lado do mundo, na Austrália. E John fala, eu não vou para a Austrália, chapa. Aquelas bandas já eram perigosas antes dos desmortos. Eu não vou sobreviver aos desmortos pisando num peixe-pedra ou tendo meu cérebro comido por um drop beer. Então, o monstro do pântano fica furioso e fala, cala a porra da boca. E Retalho fala, oh uau. E o demônio azul fala, o monstro do pântano acabou de... E John Constantine fala, foi. E Zatanna fala, isso é novo. E John fala, eu tô meio que orgulhoso disso. E o monstro fala, existem 2 jardins, o da Era Venenosa em Gotham e o outro, do qual estou desconectado. O outro está gritando, berrando, e eu não posso mais ignorar. E John fala, então não ignora, chapa, faz o que tem que fazer. E o monstro fala, existem humanos lá, se você deseja que eles sobrevivam ao que eu tenho que fazer, acredito que deva vir comigo. E John fala, beleza, Capuz Vermelho, Devastadora, os sobreviventes ficam aqui nas suas mãos. Levem eles em segurança. Agora, na selva de Gotham, a narração nos fala, o Jardim de Era serviu de abrigo aos sobreviventes por 5 anos. E vemos a Arlequina falando para todos que chegam lá, bem-vindos. E a narração nos fala, as mudanças de forma e paredes espinhosas do jardim mantiveram todos infectados fora. E a Arlequina fala, ah não, Zatanna, John, Danny, Roy, Bobo, o Bobo não, aquele lindo chimpanzé que usa chapéu. E Rose fala, tá tudo bem, eles só foram para a Austrália. E a Arlequina fala, eu não esperava que você dissesse isso. E a narração nos fala, mas pesadelos superpoderosos estavam à espreita do lado de fora. Sendo assim, o jardim recebeu uma camada de proteção.
As defesas do jardim foram magicamente ampliadas pela Torre do Destino, o local mais seguro do planeta, legal de se ver também, e seria fácil considerá-lo um paraíso. Mas não era. Então, vemos a Arlequina falando para Hera. Ruiva, o que foi? E Hera Venenosa fala. Tem algo se aproximando. E vemos algo chegando em alta velocidade até o local, enquanto a narração de Hera Venenosa nos fala. Acima de nós, do lado de fora. E a narração nos fala. Foi um cerco longo e prolongado. E vemos Hera Venenosa falando. Mary Kent, Nelson. E a narração nos fala. E haveria apenas um desfecho. Nós sabíamos disso. Então, vemos Mary gritando a palavra Shazam e se transformando, enquanto Nelson coloca o seu elmo. E a narração nos fala. Sabíamos nosso destino. E vemos os dois saindo dali voando. E a narração nos fala. Eventualmente, nós iríamos perder. Agora, vemos Cassandra chegando com Superman John. E ela fala. Ajudem, por favor. E chorando ela fala. Ele não para de sangrar. E Mary fala. Vamos cuidar dele. Então, o Senhor Destino fala. A ferida dele está além da medicina. É mágica. E Mary Marvel fala. Tudo bem, pode soltar ele. Agora, vemos Jason falando. Damian, enquanto parte da nave que transportavam os heróis é levada até o local. E Batman fala. Jason, Cass, vocês estão vivos? E Jason fala. E você é o Batman agora. Enquanto Cass fala. Ficou bem. E Damian fala. Batman Bruce diz que ele queria isso pra mim. E Jason fala. Claro que queria. Enquanto Damian fala. Tudo bem com isso? E Jason fala. Seu pai tomou um monte de decisões muito ruins. Essa não é uma delas. E ele abraça o Batman. Porém, Hera Venenosa fala. Não, ele não entra. E vemos Dinah transportando Oliver dentro de um domo criado com o anel do Lanterna Verde. Enquanto Hera continua falando. Nós mantivemos a equação antivida lá fora por 5 anos. Acha que vamos permitir que alguém simplesmente entre aqui com a infecção? E Dinah fala. Eu não vou deixar ele sozinho. E Hera fala. Então saia daqui com ele e se defenda sozinha. E Hera usa os seus poderes contra Dinah. Enquanto Hera fala. Eu não vou arriscar a vida de todo mundo aqui só pra você ficar abraçada a um cadáver. E a Arlequina fala. Tinha um cara do Arkham que foi para lá por viver abraçando cadáveres, mas essa provavelmente é uma situação levemente diferente. E Dinah sai dali voando e levando Oliver enquanto fala. Então, vamos indo. E Raio Negro fala. Ela não vai deixar ele. E Hera fala. Ele já se foi. Porém, a cabeça de Cyborg sendo carregada pela Mulher Gavião fala. Ele não se foi. Então, vemos a Arlequina chegando até ele e fala. Oh, uau! É a cabeça sem corpo do Cyborg falando ou... Isso é parte de um show de marionetes sendo do... Bem do... Caramba! E Cyborg fala. Existe uma cura. E Arlequina fala. Uma cura, mas... E Jason fala. A gente tem destruído todo o portador da equação antivida que encontramos nos últimos 5 anos. E Rose fala. Incluindo amigos e familiares. É quando vemos todos extremamente tristes e chorando. Enquanto Arlequina fala. Eles podiam ter sido salvos. Todo mundo que matamos podia ter vivido. E Batman fala. Vocês não tinham como saber. Nenhum de nós sabia. E Rose pergunta para Cyborg. Qual é a cura? E a Mulher Gavião fala. Não sabemos. E Cyborg fala. Eu falei com a equação antivida. Tudo que ela disse é que havia uma cura dentro de mim. E a Arlequina vai até ele falando. Suponho que ela não foi específica de alguma forma sobre onde a cura estaria dentro de você. Tipo, especificou em qual parte estaria? Você está dividido em 2 bandas. E o Senhor Destino fala. Nós temos acesso à magia e ciência. E agora temos esperança. Nós vamos achar a cura. Então, vemos Batman olhando para a Mulher Maravilha saindo dali, extremamente triste. E ele fala, Cassie, tudo bem? E ela, chorando, fala, não, Mulher Maravilha se foi. Eu vou superar. Ver ela perder a Diana 2 vezes assim. Então, vemos Batman muito triste falando. Eu sei, eu sinto muito. O que você precisar? E Cassie vai até ele, enquanto Batman tira sua máscara. E ele fala, eu estou aqui por você. E vemos os dois se beijando. Agora, em outro lugar, a narração nos fala. O bunker australiano, um jardim
gritando por socorro, cercado por um anel de fogo, um fosso de sangue e algumas centenas de desmortos. Então, são muitas camadas de pavor como um tipo de bolo de horrores. E vemos os anti-heróis chegando até lá. Enquanto o Retalho fala, meu manto sente as almas das pessoas dentro do bunker. Muitas são profanas, mas também há inocentes. E Zatanna fala, estão sentindo isso? E o demônio azul fala, é fogo infernal, enxofre? E a narração nos fala, havia milhares de infectados ao redor do bunker, apenas esperando. E Jon fala, certo, Zatanna, se você puder nos levitar por cima dos antivivos e do fosso, eu posso abrir uma fenda no fogo infernal. E o demônio azul fala, sabe, depois de uma frase dessas, eu só quero lembrar que a gente podia dar meia volta e voltar para casa, esticar nossas pernas, talvez tomar uma cerveja. E Champ fala, não podemos, tem pessoas que precisam de nós. E o demônio azul fala, eu sei. É quando vemos Zatanna invocando seus poderes, Arap Ohá, e vemos todos eles voando dali, enquanto o Retalho fala, bem, é certo que temos a atenção dos antivivos. E Jon fala, ótimo, fiquem de olho em qualquer coisa lá embaixo que possa chegar na gente. E vemos Retalho falando, o fosso de sangue está mudando. Então, muito assustado, o detetive Champ fala, isso não é sangue. E Retalho fala, o quê? E Champ fala, não é sangue, é quando vemos uma criatura enorme desmorta atacando todos que estavam voando. Enquanto o detetive Champ fala, é o Homem Borracha. E a narração nos fala, o Pacto da Sombra sobreviveu a muitas coisas por muito tempo, mas naquele dia o pacto foi quebrado. Então, vemos Retalho sendo atravessado e a narração nos fala, rasgado tão facilmente quanto Retalhos e Zatanna e usar os seus poderes. Porém, ela não tem tempo de nada e o Homem Borracha tenta entrar pelos seus olhos e boca. Enquanto a narração nos fala, palavras mágicas foram silenciadas, com os pulmões sendo preenchidos pelo transmorfo desmorto. É quando vemos o demônio azul liberando Zatanna, enquanto ele grita, Zatanna! Porém, ele também é atacado e uma enorme estaca de borracha entra por sua boca, enquanto a narração nos fala, pele impenetrável era inútil, e vemos o demônio azul sendo literalmente explodido sua cabeça de dentro para fora, enquanto a narração nos fala, com os olhos e miolos sendo expelidos de dentro para fora da cabeça do demônio, os libertadores mágicos da terra caíram em uma boca do mal, e vemos uma enorme boca cheia de dentes para engolir os heróis. E a narração continua, enquanto o mal maior assistia com um olhar frio e indiferente, e vemos Jon, monstro do pântano, detetive Champ e Zatanna caindo bem dentro, na boca do monstro. Agora, na Austrália, vemos a narração. Na Austrália, o verde gritava, e vemos o monstro do pântano e Bobo. E Bobo fala, Zatanna, tudo bem aí? Consegue respirar? E Zatanna acordando fala, sim. E Jon Constantine fala, você é um agente dos desmortos? E Zatanna fala, não. E Jon responde, bom. E a narração continua, nós viemos ajudar. E Zatanna fala, o que aconteceu? E Jon fala, a gente levou uma surra. Você teve os pulmões cheios do Homem Borracha, antivivo. E Zatanna fala, como eu estou viva? E Bobo, muito triste, fala, o demônio azul te salvou. Ele não sobreviveu. Retalho caiu também. E a narração nos fala, nós perdemos bons amigos. Agora vemos a enorme criatura de borracha com sua boca enorme engolindo uma bola feita do verde. Deciso, planeta morto. E vemos Constantine falando, nós estamos dentro de uma bola de plantas cercados por um monstro transmorfo furioso, junto de uma parede de fogo infernal e é por isso que precisamos de você acordada. E Zatanna fala, o que você propõe? E Bobo fala, estamos perto da parede de fogo infernal. E Jon fala, aquela coisa vai queimar qualquer coisa, qualquer um. Então Zatanna fala, saquei, monstro do pântano, recolha o verde, em 3, 2, 1. E vemos ela usando seus poderes no Homem Borracha, fazendo recolher sua boca. E do lado de fora, Zatanna usa os seus poderes falando, Ortned Sad Zamak.
Então, vemos ela usando o fogo infernal para queimar a criatura. E a narração nos fala: eu odeio o fedor de carne queimando e o fedor de borracha queimando. Uma combinação de ambos é sem dúvida pior. Nós saímos para descobrir a razão do verde estar sofrendo. E John pega a capa do retalho enquanto fala: desculpa, Roy. E vemos Bobo e Zatanna muito tristes ao lado do corpo do demônio azul. Enquanto o Bobo fala: o demônio azul disse que devíamos desistir. E eu disse que não. E Zatanna fala: você não tinha como saber. E Constantine fala: podemos nos arrepender em algum lugar que não seja entre uma parede de fogo e uma horda de antivivos? E a narração nos fala: nós estávamos preparados para um homem borracha desmorto. Porém, vemos que Bobo notou alguma coisa e ele grita: pro chão! E a narração nos fala: nós não estávamos sequer preparados para um mal que encontramos ocultos no bunker. Agora, vemos várias armas atirando contra os desmortos. Enquanto todos deitam no chão, o monstro do pântano fica apenas observando enquanto leva alguns tiros. E a narração nos fala: nem os antivivos, um tipo diferente de mal, frio e calculista, absolutamente detestável de todas as formas. E vemos que todas as balas acertam os desmortos, atravessando o monstro do pântano. E eles escutam alguém falar: se planejam entrar, essa é a brecha de vocês. E John, deitado no chão, fala: isso é o caramba ainda pior. E a narração nos fala: era um refúgio. É quando vemos o Pinguim e os seus mercenários. E o Pinguim fala: ou vocês podem apenas ficarem deitados na lama e morrerem. Eu realmente não ligo. E a narração nos fala: cheio de desgraçados ricos. Agora, voltando à selva da Era, vemos Batman costurando a capa do Superman John. E alguém fala pra ele: eu não vou mentir, eu nunca imaginei o Batman costurando. E John fala: meu pai ter sido tão dependente de Alfred sempre foi um pouco embaraçoso. Batman deve ser inteiramente autossuficiente. Batman deve costurar. Olá, Jim. E vemos Jim Gordon. E muito feliz ele estende sua mão e fala: é bom te ver, filho. E é bom ter o Batman de volta. E Damian fala: você não abre a mão de um bigode, não é? E Jim fala: o quê? Então, muito feliz, ele estende seus braços e fala: vem cá, e dá um enorme abraço em Jim. Enquanto Jim, sorrindo, fala: seu pai não era de abraços. E Damian fala: vai por mim. Eu lembro, mas eu não sou tão atrofiado emocionalmente. Nós apenas demos sorte do espantalho nunca ter percebido que o maior medo de Bruce era a intimidade. E Jim fala: Batman podia ter sido expulso de Gotham, fugindo de um tapinha amigo no ombro? E o Senhor Destino chega até ele e fala: Damian Wayne, a cura do Superman foi um sucesso. Ele irá acordar em breve. Então, escutamos alguém falar: Superman, pode me ouvir? E vemos Krypto lambendo a cara do Superman John, enquanto Mary, sentada ao seu lado, fala: você vai ficar bem, John. E John é acordado com lambidas, enquanto fala: eu já acordei. E Mary fala: Krypto não saiu do seu lado desde que você chegou. Eu tenho a impressão de que ele é muito bem treinado, mas sentar e ficar não funciona quando alguém que ele ama está em apuros. E sorrindo, John fala: eu te conheço, não é? Você me parece familiar. E Mary fala: eu sou a Mary. E John fala: Mary? Então, ela invoca os poderes falando: Shazam! E vemos ela transformada em Mary Marvel, enquanto Superman John fala: Mary Marvel, você sobreviveu. E muito triste ela fala: foi, mas muita gente não. E Superman fala: onde eu estou? E Mary fala: você está na Torre do Destino, seguro, dentro do Jardim da Era Venenosa. Você foi apunhalado por uma espada com kryptonita mágica, mas o Doutor Destino realmente fez jus ao título dele. E sorrindo ela fala: e eu consegui remendar suas costas. E John fala: obrigado. Agora, de volta ao bunker. A narração nos fala: bilionários e líderes mundiais, todos que falharam em liderar, tinham construído um bunker muito antes da ameaça de um apocalipse desmorto. E vemos Pinguim falando: bem-vindos ao Bunker do Sul. E a narração continua: um lugar onde a riqueza lhes permita conforto e virar as costas para os problemas do mundo. E Maxwell Lord fala: é tudo bem civilizado. Temos nossos próprios soldados e as famílias deles
estão empregadas nas equipes de limpeza e na cozinha. E Zatanna fala: você parece bem orgulhoso de seus escravos, Maxwell Lord. E Stagg fala: é o serviço deles, em troca de abrigo. Eles não são escravos. E Constantine fala: não consigo acreditar que vocês deram um jeito de manter o sistema de classes em meio a um apocalipse. E Bobo fala: é como o Jardim do Éden, mas todo mundo que vive aqui é uma cobra. Então vemos o monstro do pântano falando para John: o verde está gritando aqui. Ele berra. É quando vemos Jason Blood chegando até John Constantine e ele fala: John Constantine. E Constantine fala: Jason Blood? É claro, almofadinhas ricos, só andam juntos. E isso explica o fogo infernal. E Jason fala: podemos conversar a sós? E eles vão até outro local, enquanto o John fala: e aí? E Jason começa a evocar o demônio Entrigan. Afasta-te, forma vilã, e dá lugar ao demônio Entrigan. E vemos Entrigan chegando no local. E John Constantine fala: antes que comece, nós podemos, por favor, pular a parte das rimas? Eu acabei de perder 2 amigos e não tô com saco para um poeta amador. E Entrigan fala: você é deveras ruim, John Constantine. E Constantine fala: por favor, não. E Entrigan fala: o inferno está infeliz. E Constantine fala: e lá tem mesmo essa fama? E o inferno tá irritado por não ter um pedaço de todo esse Armagedon? E Entrigan fala: as almas estão todas presas dentro dos antivivos, mais do que irritado. E Trigon está vindo limpar tudo. Então vemos Constantine falando: limpar o quê? E Entrigan fala: tudo. Os infelizes desse lugar profano querem novos seres humanos. E Constantine fala: para. E Entrigan fala: mas eles não terão a chance. Trigon está vindo destruir esse mundo e nada pode impedi-lo. Então Constantine fica pensativo e fala: tá, eu já ouvi isso antes. Então eles escutam um grito e vários tiros, enquanto Constantine fala: nunca é coisa boa. Agora vemos o monstro do pântano matando todas as pessoas que estavam torturando o homem florônico. E Constantine chega correndo enquanto fala: nossa, o que tá rolando? E Zatanna fala: eles prenderam o homem florônico, estão torturando ele para que force o verde a produzir para eles. E o monstro do pântano fala: semear para eles, morrer para eles. Então Constantine fala para o monstro do pântano: monstro do pântano, essas são algumas das pessoas mais egoístas vivas. Mas as pessoas não pensam no verde como você. Não vamos fazer nada para nos arrepender. Antes, vamos ver se a gente resolve isso na conversa. Maxwell Lord é pego pelo monstro do pântano, enquanto ele fala: sim, escute seu superior, arbusto. E o monstro do pântano fala: você vai libertar o homem florônico, Maxwell Lord. Você libertará o verde. E Maxwell Lord fala: eu não recebo ordens de um estufa ambulante. Porém, antes de mais nada, o monstro do pântano arranca a cabeça dele. E John Constantine, vendo tudo aquilo, fala: ah, droga. Logo, vemos o Professor Ivo chegando no local. E Cobblepot dá a ordem: Professor Ivo, é a hora. E o Professor Ivo fala: sim, senhor Cobblepot. Agora, vemos o Amazo chegando no local. E a narração nos fala: Amazo, um androide com todos os poderes da Liga da Justiça em um pacotão conveniente. E vemos o Amazo usando a visão de calor do Superman para queimar o monstro do pântano, o fazendo virar cinzas. Enquanto Zatanna o para, Constantine fala: Zi, eles têm mais de um. Então, vemos vários Amazos chegando ali, enquanto Constantine abre uma brecha para fuga. Ele fala: hora de se mandar. E vemos o monstro do pântano se erguendo, enquanto fala: não, eles estão abusando, eles estão torturando. E Constantine fala: monstro do pântano, a gente vai voltar com um plano e... droga, e acabar com eles, eu juro, mas por hora, vamos para casa. E vemos todos eles saindo dali. E a narração nos fala: nós devíamos ter ficado, devíamos ter lutado. Se a gente tivesse acabado com eles ali, muitas vidas teriam sido salvas depois. Stagg fala: eles vão voltar. E Cobblepot fala: isso não importa. Nós não precisamos ficar aqui por muito mais tempo, Stagg. Eles estão quase prontos. Agora, vemos vários Amazos, milhares deles,
Enquanto Cobblepot fala, nós vamos tomar o mundo muito em breve. Um dia depois, no jardim de Gotham. É quando vemos Superman e John falando. E essa cura está dentro de você? Enquanto Cyborg responde. De acordo com a equação antivida. E Arlequina fala, você consegue sentir a cura agora que tem um corpo anexado à sua cabeça? Ou estava naquela outra parte? E Cyborg fala, não, eu já procurei dentro de mim e eu não achei nada. E Arlequina fala, a morte pode ter apenas mentido. E a Mulher Maravilha fala, ela não podia mentir. E a narração nos fala, a Terra ficou sem uma Liga da Justiça por 5 anos. E a Mulher Maravilha fala, o laço da verdade a obriga. E a narração nos fala, era bom ter a Liga de volta. E Superman e John fala, sabemos que existe uma cura. Há bilhões de pessoas infectadas que dependem de nós. E a narração nos fala, podia ser outro homem usando a roupa, mas havia algo importante em ver o símbolo do Superman novamente. E ficou claro muito rapidamente que o filho era muito parecido com o pai. Enquanto John fala, nós vamos achar a cura, nós vamos salvá-los. E a narração nos fala, ele falava em plausibilidades, com segurança, e nós apenas acreditávamos no que ele dizia. E Batman fala, se existe uma equação antivida, Cyborg, é lógico supor que também deva haver uma equação vida. O truque é destravar ela. E Bobo fala, metade da equação estava com Darkseid. O conhecimento dos novos deuses pode ser o que precisamos aqui. E Cyborg fala, Darkseid está morto. E Constantine fala, olha, eu acho que sei o que é preciso, mas isso significa uma coisa que eu realmente não quero fazer. Importunar alguém que eu preferia deixar quieto. Mulher Maravilha. E Mulher Maravilha fala, o quê? E John fala, vou precisar de uma coisa emprestada, garota. E Bobo, vou precisar de sua ajuda. E Superman fala, o que você precisa que eu faça? E John fala, ainda nada, chapa, mas você é o Superman. É bem capaz de você precisar salvar tudo na parte seguinte. Agora, vemos ele chegando em uma velha cabana. E vemos o Senhor Milagre escondido ali. E ele fala, como me acharam? E Constantine fala, o maior detetive do mundo. E Bobo fala, oi? E a narração nos fala, isso é o que eu quis dizer com sacrifícios heróicos. Houve uma missão. Gladiador Dourado ia voltar no tempo e impedir que tudo isso acontecesse. Mas o futuro deixou de existir, assim como ele. E Bobo fala, por favor, não fuja. E a narração continua, o que significa que o Senhor Milagre e a Grande Barda se sacrificaram por um homem que nunca chegou a nascer. E o Senhor Milagre fala, está tentando me prender aqui? E a narração nos fala, o problema é que Barda morreu e o Senhor Milagre... E o Senhor Milagre fala, porque eu sempre consigo escapar. E John fala, mesmo quando você não quer. E o Senhor Milagre fala, o que você quer, John? E John fala, eu preciso de sua ajuda para salvar o mundo. E o Senhor Milagre fala, isso não funcionou muito bem da última vez. E John fala, se eu disser que havia um jeito de salvá-la? E o Senhor Milagre fala, ela se foi. Eu vi, eu estava lá, bem no ponto onde eu não estava. Seja lá o que estiver tramando, eu não vou fazer parte disso. Você é um saco de mentiras ambulante, Constantine. E Constantine fala, olha, isso seria doloroso se não fosse tão certeiro, mas eu juro que estou dizendo a verdade. E o Senhor Milagre fala, como eu posso acreditar em você? E ele mostra o laço da verdade. Enquanto fala, pergunte. E ele segura o laço da verdade. Enquanto fala, existe uma cura, Scott. Podemos salvá-la. E vemos Scott extremamente surpreso. Enquanto o Bobo fala, a cura está dentro de Cyborg, mas ele não consegue achar. Precisamos do conhecimento apocaliptiano. E o Senhor Milagre fala, você precisa da minha caixa materna? E Constantine fala, podemos perguntar para sua caixa materna, mas aposto que a resposta seria mais uns pim pim pim. E o Senhor Milagre fala, do que você precisa? E Constantine fala, primeiro, eu preciso que você tome um banho. Dos demorados. Eu preciso convencer as pessoas que esse plano vai dar certo. E você não inspira muita confiança, fedendo assim. Depois, vamos precisar da sua ajuda para roubar o trono de um deus. Agora, no Jardim da Era, em Gotham. E a narração nos fala, começou como muitas histórias dos novos deuses começam. E vemos que próximo dos heróis
abre um portal. E o Wally fala, tem algo vindo aí. E a narração nos fala, como uma explosão. Logo, vemos todos os heróis prontos para a batalha. E o Wally fala, um tubo de explosão. Então, vemos Constantine, Bobo e o Senhor Milagre chegando ali. Enquanto Constantine grita, opa, aguenta aí, é só a gente. E o Batman chega do lado dele falando, Constantine. E assustado, Constantine fala, cacetada, de onde você saiu? E o Batman fala, você acha mesmo uma boa ideia abrir um portal explosivo no meio de um santuário durante um apocalipse desmorto? E Constantine fala, literalmente, são tubos de explosão. Com certeza podiam mudar essas coisas para abrirem com o relaxante som de oceanos ou troços assim. Mas você conhece os deuses, eles adoram causar um espanto. E Batman fala, você não morreu, Scott Free? E Scott fala, e você encolheu, Batman. E a narração nos fala, parecia impossível, mas 3 grandes detetives fizeram a parte deles. O ciborgue pode ter a cura dentro dele, mas não consegue acessá-la. A poltrona Morbius de Metron contém todo o conhecimento dos novos deuses. Se existe uma resposta por aí, vai estar nela. E o Senhor Destino fala, Metron é uma das entidades mais rápidas na existência. Ele não pode ser capturado. E Gordon fala, vocês têm que atrair ele para algum lugar. E Batman fala, Metron preza conhecimento mais que tudo. E Bobo fala, o que temos que ele não pode ignorar? E a narração nos fala, e depois John fez a parte dele. E vemos John segurando uma bola de cristal enquanto fala, que tal o futuro? Essa é a bola de cristal da Madame Xanadu. E Zatanna fala, e a Madame sabe que você pegou isso? E Constantine fala, diria que ela já deve saber. E o Senhor Milagre fala, pode funcionar. E Constantine fala, eu preciso muito disso de volta quando terminarem. E o Senhor Milagre pega a bola de cristal e fala, eu vou levar Cyborg para Nova Gênese, mas eu não sei como seremos recebidos. Então, Superman John fala, vocês serão recebidos ao lado de amigos. E a narração nos fala, e foi assim que iniciamos um golpe intergaláctico, com o futuro do mundo dependendo de enganar um deus. E John fala, eu não falarei pelos outros, mas quem for apto para o espaço é bem-vindo para vir junto. E ele nota que Dinah não está ali e fala, espera, cadê a Dinah? E a Arlequina fala, ah, certo, você não sabe, porque foi espetada por uma espada mágica e estava sangrando. E ela aponta para Hera enquanto fala, Hera disse que o marido desmorto dela não podia entrar, então ela fez birra e saiu voando. Acho que ela provavelmente se sente um pouco culpada por quase te matar e esfaquear a Mulher Maravilha na garganta. Então, vemos a Mulher Maravilha olhando furiosa para ela, enquanto a Arlequina fala, é engraçado, matar a Mulher Maravilha e o Superman costumava estar no topo da lista de meus velhos amigos. Tá, não é tão engraçado assim. E John sai voando dali, enquanto fala, eu vou achar ela. E Mary Marvel vai junto com ele falando, eu vou com você. E John fala, eu ficarei bem. E Mary fala, tá bom, muita gente disse isso antes de virar agentes assassinos da equação antivida. Você esteve fora por muito tempo, existem perigos que você desconhece. Eu vou com você. Então, eles encontram Dinah em cima de um prédio. E John fala, Dinah! E muito feliz ela fala, John, você tá bem? E ela o abraça, enquanto fala, eu sinto muito. E John fala, eu tô bem, sério, você não tinha como saber. E vemos que ela está segurando o Wally com a ajuda do anel de Lanterna Verde. E Mary Marvel fala, tá planejando ficar aqui fora sozinha? E Dinah fala, não. Então, ela mostra a eles o arqueiro completamente infectado, enquanto fala, eu não estou só. Wally não queria vir, eu prometi que levaria ele de volta. E Superman fala, Dinah, ainda podemos levar ele de volta? Existe uma cura, não temos ainda, mas vamos atrás dela. Estamos indo derrubar um deus, nós poderíamos ter a sua ajuda? E Dinah fala, eu não posso apenas largar ele no meio disso. E Mary Marvel fala, você não precisa. E Dinah fala, Hera disse... Porém, Mary Marvel fala, eu posso falar com a Hera, vai dar tudo certo, ou eu vou acordar dentro de uma planta carnívora, mas eu posso pedir para o Doutor Destino manter o Arqueiro Verde protegido. Agora, vemos todos reunidos de frente a um tubo de explosão e Batman, segurando a mão da Mulher Maravilha, fala, volte, tá bom?
Eu não ficaria bem sem você. E sorrindo pro Superman, ele fala: e me refiro a você também. Se voltar apenas um de vocês... Eu já tive terapia o bastante para saber que vou descarregar a minha fúria no sobrevivente. E a Mulher Maravilha, sorrindo, fala: tem algo de muito atraente num Batman emocionalmente consciente. E ela o beija, enquanto todos ficam extremamente felizes. E Wally West fala: eles sabem que o destino do mundo tá em jogo, enquanto se beijam, né? E o Senhor Destino fala: o que você esperava? Na idade deles eu não resisti a uns beijos. Logo, vemos todos partindo dali, enquanto o Senhor Milagre fala: certo, próxima parada... E vemos ele chegando em Nova Gênese, lar dos novos deuses. E vemos Magtron esperando por eles. Enquanto sorrindo ele fala: Scott, finalmente, já estava começando a achar que você se considerava bom demais para nós. Scott, muito furioso, fala: cala a droga da boca, Magtron. Porém, Orion chega furioso falando: o que, pelos fogos de Apocalipse, vocês acham que estão fazendo? E o Senhor Milagre fala: olá, irmão. E Orion aponta para o Cyborg falando: você entrou em Nova Gênese com o vírus antivida? E o Senhor Milagre fala: ele é uma pessoa, Orion, não um vírus. Então, Orion dá um soco bem no rosto do Senhor Milagre. E ele fala: levanta. E o Senhor Milagre vai se erguendo enquanto fala, levantando, e leva outro soco. E o Superman John fala: ei! E a narração nos fala: Batman tinha uma teoria. Enquanto Orion continua falando, levanta. E o Senhor Milagre olha para ele furioso e fala, levantando. Porém, ele não reage e leva outro soco. E o Superman John grita: deixa ele em paz. E a narração nos fala: Batman teorizou que, dada a sua fisiologia única, e antes que Orion termine a frase, ele leva um tremendo soco de Superman. Enquanto a narração nos fala: John poderia ser mais forte que o pai. E vemos Orion desacordado, enquanto a narração nos fala: como esperado, a teoria de Batman se provou correta. E John fala: fique no chão. Agora, vemos o pai chegando, e ele fala: vejo que meus rapazes estão brigando para variar. Scott, eu fiquei profundamente entristecido de saber de Barda. Meus pêsames. E a Mulher Maravilha fala: esperamos que os pêsames sejam prematuros, Pai Celestial. E o Superman John fala: podemos ser capazes de salvá-la e a todos os demais. E o Senhor Milagre fala: Pai Celestial, nós precisamos da poltrona Mobius. Pode chamar Metron? E o Pai Celestial fala: ele pode não responder. Ninguém dá ordens a Metron. Ele apenas obedece à sua jornada por conhecimento. Então, o Senhor Milagre mostra a bola de cristal enquanto fala. E é aí que isso entra. E o Pai Celestial fala: não importa o que seja, ele não vai desistir da poltrona Mobius de bom grado. E o Senhor Milagre fala: já sabemos, mas eu sei como fazer uma cilada. E o Pai Celestial fala: eu chamarei Metron, mas primeiro você deve fazer algo por mim. E o Senhor Milagre fala: o que é? E o Pai Celestial fala: tem uma coisa que eu devo lhe mostrar a sós, filho. Então, vemos o filho dele, enquanto o Pai Celestial fala: o seu filho. E o Senhor Milagre sorrindo fala: ele cresceu. E o Pai Celestial fala: sim, é o que os filhos fazem quando nós o abandonamos. E o Senhor Milagre fala: eu não abandonei Jacob. Eu trouxe ele aqui para protegê-lo. E o Pai Celestial fala: Scott, isso foi há 5 anos, antes de você ir Barda. E Scott fala: não. E o Pai Celestial fala: pare de se punir só porque você viveu e ela não. E Scott fala: eu não posso dar a ele o que ele merece. Você me deu para Darkseid. Você disse que era o único jeito de parar uma guerra. Você fez o que sentia ser certo. E o Pai Celestial fala: sua mãe costumava dizer que só porque eu sou um deus, não significa que eu estou sempre certo. Ela era infalível. Abrir mão de você é o único grande arrependimento de minha vida imortal. Você pode escolher fugir de sua responsabilidade, mas eu insisto que não abandone Scott. Não perca o que perdemos, não perca o que nós poderíamos ter tido juntos. Sem Darkseid, o seu filho pode muito bem reger um universo um dia. E o Senhor Milagre fala: oh Deus, não. E o Pai Celestial continua falando: você me quer como a maior influência dele? Prefere Orion ou Magtron? Eu sinto culpa pela mãe dele. Talvez você não se sinta digno para ser o pai dele, mas você é digno. Você é um grande homem.
em um buraco muito grande e você pode escapar. E ele coloca a mão no ombro do Senhor Milagre, enquanto o Senhor Milagre fala: eu vou trazer a mãe dele de volta. E o Pai Celestial fala: quer tenha sucesso ou não em salvar Barda, volte para seu filho, fique com essa parte dela. Agora, em Apocalipse, destroçado quando o desmorto Darkseid saltou nos poços de fogo do planeta e destruindo o mundo a partir de seu interior, como todos que viviam nele, vemos o Senhor Milagre segurando a bola de cristal e vemos John falando para o Senhor Milagre: Senhor Milagre, ele está vindo, eu posso vê-lo. Então, vemos todos escondidos atrás das rochas, enquanto John continua falando: estejam prontos, gente. Metron está vindo rápido. Agora, vemos Metron chegando extremamente rápido no local. E ele fala: o Pai Celestial disse que você tinha um objeto para mim, algo para ver o futuro? E o Senhor Milagre fala: oi para você também, Metron. E ele entrega a bola de cristal para Metron enquanto fala: aqui. E Metron fala: simples magia da Terra, porém ligada a algo muito mais antigo. Sim, eu acredito que poderia utilizar isso para testemunhar o futuro, que eu preciso ver. E sorrindo, o Senhor Milagre fala: eu posso ver o seu futuro sem dúvidas. E ele ativa umas algemas na mão de Metron e na mão dele, enquanto grita: agora! E vemos todos os heróis atacando Metron, tentando segurá-lo. E Dinah segura Metron pelo pescoço enquanto fala: derrubem ele! Porém, Metron é enorme, segura ela e a joga longe. Enquanto o Senhor Milagre fala: o quê? Elas deviam ser inquebráveis, falando das algemas que prendiam os dois. Porém, ele leva um soco e vemos Metron segurando a Mulher Maravilha, tentando a esmagá-la. Porém, Mary Marvel invoca seus poderes, a salvando. E Metron sai dali em sua cadeira extremamente rápido. E alguém grita: ele está fugindo! E o Superman John voa até ele o mais rápido que pode, enquanto fala: pare, por favor. E chega bem na frente de Metron enquanto fala: por favor, eu nunca quis lutar. E Metron fala: e ainda o fez. Porém, Superman fala: precisamos de sua ajuda. Nós queremos sua cadeira por um instante. Nós vamos devolvê-la, dou minha palavra. A Terra está sendo consumida pela equação antivida. E Metron fala: eu não ligo. Então, Mary Marvel fala: não liga? Metron, você devia ser um dos seres mais inteligentes do universo. Se fracassarmos em conter isso e a morte vencer, o que acontece ao conhecimento? E a narração nos fala: Mary Marvel usou a sabedoria de Salomão para explodir uma verdade bombástica em um deus. E Metron fala: vocês deviam ter começado com isso, ao invés de uma emboscada. E eu gostaria de ver esse seu aparelho. Há uma coisa que eu tenho que ver no futuro, mas eu não sei como ela começa. E o Senhor Milagre fala: tá bom, você passa um tempo com a bola. E o Cyborg senta na grande poltrona. Agora, vemos Cyborg sentado na poltrona de Mobius. E a narração nos fala: Cyborg se sentou na grande poltrona, um computador vivo, lutando para processar tudo o que estava instantaneamente conectado a ele. E Mary fala: Cyborg? E Cyborg fala: eu sei demais sobre nós, sobre os deuses, sobre a guerra que ocorrerá contra a existência. E Mary Marvel fala: Vic, você tem a cura? E ele fala: sim, eu preciso recodificar meu sangue. A equação antivida está nele. Não. Então vemos Superman falando: Metron, obrigado. E Metron fala: eu não posso ficar, devo partir agora. E ele sai dali com tudo. Enquanto a Mulher Maravilha fala: ele acabou... E a Lanterna Verde fala: ele acabou de ver o futuro e fugiu para longe. E o Senhor Milagre fala: acho que é hora de ir, abrindo um tubo de explosão. Agora, vemos o Corredor Negro observando algo. E a narração nos fala: apenas o Corredor Negro testemunhou o que veio a seguir. E vemos algo tentando sair dentro de uma rocha. E a narração nos fala: apenas o Deus do Fim testemunhou o resfriado núcleo derretido de Apocalipse rachar e a morte proferir 3 palavras. Agora, vemos Darkseid saindo dali e a narração nos fala: Darkseid não é. De volta a Nova Gênesis, vemos Darkseid caindo no local, enquanto a narração nos fala: em Nova Gênesis, ele sentiu seu irmão desnascer. E gritando, o Pai Celestial fala: pegue Jacob e vá. Enquanto ele escuta alguém falando: pai. Ele vai até lá fora e fala: Orion. E a narração nos fala: mas quando ele veio a senti-lo,
Já era tarde demais e vemos Darkseid em cima de Orion, extremamente furioso. E a narração nos fala: Darkseid desmorto já estava sob eles. Agora, na Torre do Destino, dentro do Jardim de Gotham, a narração nos fala: com os heróis mais poderosos em uma jornada pela poltrona de Metron, no outro lado do universo, Constantine fez sua ação. E o Doutor Destino fala: o que está fazendo, Constantine? E ele responde: Doutor Destino, que extravagante, você flutuando aqui? E o Doutor Destino fala: o que tem dentro dessa sala? Por que eu não consigo ver o interior? E Constantine responde: hã? Porque a porta está fechada? E o Doutor Destino fala: nenhuma porta é fechada para o Doutor Destino. E sorrindo, Constantine fala: eu digo que essa é uma boa frase, mas claramente não é verdade. E constrangido, o Doutor Destino fala: o que você mantém lá dentro? E Constantine fala: ah, você sabe, um cabideiro cheio de sobretudos idênticos. E o Doutor Destino fala: por que eu não consigo entrar? E Constantine estica sua mão para a porta falando: já tentou usar a maçaneta? E o Doutor Destino fala: mas não tem maçaneta. Agora, vemos que aparece uma maçaneta e Constantine fala: tá bom, chapa. E ele abre a porta e entrando lá, ele fala: olha só, não te preocupa com isso, essa é a Torre do Destino. Seja lá quem tiver aqui, claramente é pra estar mesmo aqui dentro. Do contrário, você teria que renomear o lugar. Deciso, planeta morto. Agora, vemos o demônio Etrigan. E ele fala pra Constantine: persiste em invocar a mim, triste aspirante de Merlin. E Constantine fala: você sabe o porquê eu te invoquei, Etrigan? Você só tá bancando bobo, porque queria fazer suas rimas. Quais as novidades no inferno? Quanto tempo até Trigon chegar? E Etrigan fala: deveria temer, em breve irão gemer. Então, Constantine fala: por que poetas são sempre tão vagos? Droga, só me dá uma resposta. E Etrigan fala: eu diria que ele está colérico. 3 voltas até a vida e desvida seriam expostas às chamas desse planeta esférico. E Constantine, olhando para um local da sala, vendo o monstro do pântano escondido ali, e Constantine fala: ouviu bastante? E o monstro do pântano fala: sim. E Constantine responde: 3 dias, monstro do pântano. Você entende que toda vida queimar vai incluir o verde também? E o monstro do pântano responde: sim. E Constantine fala: pode ir, Etrigan. E Etrigan fala: te vejo no inferno, seu desarrumado eterno. E o monstro do pântano fala: o jardim australiano, Constantine. O verde grita. Constantine fala: eu vou cuidar da Austrália. Eu preciso, se isso for funcionar. E vemos ele pegando a capa do retalho e saindo dali. O Doutor Destino fala: monstro do pântano? O que tem nessa sala? E então, o monstro do pântano fala: um cabideiro de sobretudos. E Constantine fala: e saindo da torre com Constantine, o monstro do pântano fala: o que você tá pensando? E Constantine fala: penso que a gente tem uma chance, mas eu tenho que esconder isso de alguns amigos que não vão aprovar. Vamos precisar de gente que não ligue de aplicar um pouco de punição por um bem maior. E ele chega até Batman falando: você é tão bom quanto seu velho? E Batman fala: ainda não. E Constantine fala: mas é próximo? E vemos Batman sorrindo enquanto afaga o seu cachorro. E Constantine fala: foi o que eu pensei. E Batman fala: o que você precisa? E Constantine fala: eu preciso fazer umas coisas questionáveis e preciso fazê-las enquanto Mary Marvel está a galáxias de distância. E eu podia usar uma equipe para me manter vivo, mas não posso falar mais. Mas é pelo bem de todo mundo e tudo mais. E o Batman fala: não é bom o bastante. E Constantine fala: você não confia em mim? E Batman fala: eu diria: é claro que não. Me conte a verdade inteira e eu ajudarei. E eu vou saber se você mentir. E Constantine fala: não vai. Então, vemos Batman sério. E Constantine fala: ah, droga, você vai saber, né? Você é como seu pai, tá? E a narração nos fala: e então, Constantine contou o plano para o Batman. E Batman fala: isso é muito... você está planejando matar alguém? E Constantine fala: não vai morrer ninguém.
que já não tenha morrido. Você não vai mudar minha ideia. É o único jeito. E Batman fala: você disse que precisava de um time. E Constantine responde: sim, os outros estão esperando. E a narração nos fala: Capuz Vermelho e Devastadora enfrentaram o monstro com Constantine por anos. Daí, acertaram sem fazer perguntas. Cassandra Cain insistiu em ir para proteger todos. E Batman fala: uma viagem Bat-família com a Devastadora e o monstro do pântano? E Jason fala: hã? Na verdade, Rose e eu casamos. Cassandra Cain fala: ela é da família também. E Batman fala: o quê? Ela pode ver o futuro às vezes e ainda assim casou com você? Então, vemos o Batman abraçando os dois enquanto fala: eu estou tão feliz por vocês. E ele fala para Rose: bem-vinda à família, Rose. Você vai se dar bem, especialmente se tiver questões não resolvidas com o pai. E Rose fala: eu tenho um monte. Agora, vemos Constantine fazendo um símbolo mágico no peito do monstro do pântano. E ele fala: onde precisamos ir é ocultado de minha magia, mas o monstro do pântano pode chegar lá, e já que ele usou meu corpo uma vez para ter um filho com a ex... E o monstro do pântano fala: nós não falamos disso. E Constantine continua falando: o lance é que estamos unidos e podemos seguir a alma dele através do mundo. Agora, vemos o monstro do pântano em outro local. E ele fala: eu já cheguei à cidade oculta de Nanda Parbat. Agora, vemos todos os integrantes chegando no local. E o Capuz Vermelho fala: aquilo é muito antivivo. E o Batman fala: parece ser a Liga dos Assassinos. Eu ouvi que o Sensei costumava atacar Nanda Parbat com eles o tempo todo. Acho que ele estava tentando outra vez quando o vírus começou. E Rose fala: você não pode nos pôr dentro da cidade? Nem você? E Constantine fala: é muito fácil de sair, mas Ramakrishna é muito boa em impedir usuários de magia indesejáveis de entrar. E o monstro do pântano fala: e mesmo o verde não pode violar aqueles muros. Então, o capuz pega suas armas e fala: bem, pelo menos não temos que nos conter. E o Batman fala: temos sim. E o capuz responde: você quer que a gente não abata assassinos desmortos? Você mudou. E o Batman fala: mudei. E Cassandra fala: se existe uma cura, não podemos matar pessoas. E o Batman fala: ah, é claro. E Rose responde: podemos quebrar os ossos deles e abrir buracos nele? Agora, vemos todos os heróis lutando contra os desmortos. E Constantine fala: vão pro portão. E Cassandra fala: e depois? E o Capuz Vermelho fala: Rose, uns flashes do futuro seriam muito bem-vindos no momento. Alguma visão profética de o que fazer quando chegarmos no portão? E Rose fala: batemos educadamente, segura os infectados longe de mim. E o Capuz Vermelho fala: é claro, manter desmortos longe estava nos nossos votos. Agora, vemos Devastadora batendo na porta. E Boston abre a porta enquanto fala: meus amigos, bem-vindos a Nanda Parbat. E eles são recebidos por vários guerreiros. Enquanto Rose fala: você é Boston Brand, porque eu posso te ver, desafiador. E o desafiador fala: as coisas funcionam um pouquinho diferentes na cidade de Ramakrishna, Rose. Me acompanhe. Gostaria de algo para beber? Talvez uns salgadinhos? E a narração nos fala: dizem que a lança do destino seria poderosa o suficiente para matar um deus. Ela tem sido guardada em Nanda Parbat por uma geração. E Constantine estica sua mão para pegar a lança, enquanto Kushna fala: é por isso que você veio, Hellblazer? E Constantine fala: sim, é por isso que estou aqui, Ramakrishna. E vemos ele tocando a arma, enquanto Ramakrishna fala: você acha que com tanta morte lá fora eu permitiria mais? Meu lar é de vocês enquanto estiverem aqui, Constantine, mas eu nunca permitirei que levem a lança sagrada. E Constantine fala: eu sei, me desculpa. Então, vemos Constantine atacando Ramakrishna bem na barriga com a lança do destino. E o desafiador grita: não! E vai até Ramakrishna enquanto fala: por quê? Agora, vemos Constantine puxando a capa do retalho enquanto fala: eu nunca senti a necessidade de explicar para os mortos. E a narração nos fala: desde 1812 a.C., o manto de almas do retalho rouba espíritos
e utiliza para empoderar o seu usuário. E o Constantine usa um manto no desafiador enquanto fala: "Não vou começar agora." E o desafiador é engolido pelo manto enquanto fala: "Seu completo... Ah!" E a narração nos fala: Constantine sempre planejou adicionar mais uma alma nele hoje. E o Capuz Vermelho fala: "O que aconteceu?" E vemos Kushna no chão enquanto Cassandra fala: "O que você fez?" E Constantine fala: "Estamos saindo agora." Vemos ele chegando em outro lugar enquanto o Capuz fala: "É sério? O que raios foi aquilo?" E Constantine fala: "Não esquenta com isso." E o Capuz Vermelho fala: "Não esquentar com isso? Você apunhalou uma deusa." E Constantine fala: "Não foi fatal, ela vai se recuperar em alguns séculos. Ela nunca me deixaria pegar isso." Agora, vemos que eles estão na Rocha da Eternidade. E o Batman fala: "Onde você nos trouxe? Que lugar é esse?" E o monstro do pântano fala: "A Rocha da Eternidade, o lar do Mago Shazam. Precisamos do cajado dele." E o Capuz Vermelho fala: "Tá planejando apunhalar ele também?" E Constantine fala: "Honestamente, tô esperando apenas bater um papo com um homem." Agora, vemos Rose gritando: "Não!" E o Capuz fala: "Rose, tudo bem?" E Rose fala: "Temos que ir embora. Nos tire daqui, Constantine." Então, vemos um raio caindo até eles. E a narração nos fala: Rose Wilson podia ver o futuro às vezes. E vemos ela atirando em alguém, enquanto ela grita: "Nos tire!" E vemos o Capitão Marvel desmorto partindo para cima deles, enquanto a narração nos fala: mas ver o futuro não significa ser capaz de evitá-lo. Então Capitão Marvel pega o Capuz Vermelho e o joga com tudo em uma rocha, quebrando todos os seus ossos. E a narração nos fala: assim, Rose não pôde impedir o Capitão Marvel Jr. de quebrar Jason ao meio. Sendo precognitiva, isso só significa que ela teve que ver o marido morrer 2 vezes. E vemos o monstro do pântano segurando o Capitão Marvel. E o Batman joga uma bomba na cara do Capitão, enquanto fala: "Segurem ele!" E Rose tira a máscara do capuz, enquanto fala: "Jason!" Agora, vemos o Mago Shazam aparecendo no local, enquanto alguém grita: "O Mago!" E Rose joga sua espada bem na cabeça do Mago. E Constantine fala: "Encontre o cajado." E Batman fala: "Nós podemos usar ele contra o Fred?" E Constantine fala: "Apenas o puro de coração pode acessar os poderes do Mago. E isso não inclui a gente." E Cassandra fala: "Aqui!" E ela pega o cajado, enquanto grita: "Shazam!" E vemos ela transformada, enquanto a narração nos fala: criada para ser uma assassina, Cassandra Cain teve que lutar duro por anos para se tornar algo melhor. E vemos ela lutando contra Fred. E a narração nos fala: mas depois da morte de sua mãe Lady Shiva, Cassandra Cain se tornou a maior lutadora mano a mano do planeta. O Capitão Marvel Jr., antivivo, nunca teve a menor chance. E vemos ela enfincando a cara do Capitão Marvel no chão. Enquanto Rose começa a chorar, ela fala: "Jason, me desculpa, eu vi isso, mas eu não pude." E Jason fala: "Ei, tudo bem, eu já morri antes, não tô com tanto medo dessa vez. Eu só tive a sorte de ter uma segunda vida, e minha segunda vida foi com você." Então, vemos os dois se beijando, enquanto ele morre. Agora, vemos Constantine com as 2 lanças, e vemos todos eles de volta, enquanto a narração nos fala: eu podia ter ajudado eles, mas entendo por que Constantine não me chamou. Mesmo sabendo o que eu sei agora, eu nunca teria deixado o desgraçado se safar do que ele fez. E vemos Cassandra levando o corpo de Jason para outro local, enquanto o Batman fala: eu vi você. Você pegou o Boston Brand. Você disse que ninguém iria morrer. E Constantine fala: eu disse que eu não ia matar ninguém que já não tivesse morrido. E Rose fala: jure isso, jure que isso valeu a pena. E Constantine fala: eu juro que era o único jeito, e se eu tiver errado, todos estamos mortos demais para notar. Então, vemos o Batman dando um soco em Constantine, e ele escuta alguém falar: você mereceu isso. Agora, vemos o fantasma, e Constantine fala: oh, que choque, o fantasma da fúria, acha que eu mereci um soco na cara? E o fantasma fala: você está portando um objeto que pode acabar comigo.
Isso é preocupante. Eu posso impedir. O que você está fazendo, Constantine? Constantine fala: eu sei, Jimmy, mas você é o espectro, você é o espírito da vingança. Por que não usa todo esse poder e o canaliza em um pouco de discernimento? E ele vê o espectro sorrindo. E Constantine fala: pelo que você acha que eu sou motivado? E vemos o espectro saindo dali, enquanto fala: boa noite, John. E Constantine fala: boa noite, Jimmy. Agora, no bunker da Austrália, é quando vemos o Pinguim falando: eles estão prontos? E Ivo fala: em breve, Pinguim. E Pinguim responde com muita raiva: você esteve refinando o exército de Amazonas por dias, Ivo. E Ivo fala: sim, e você sabe o motivo, Cobblepot. Porque um erro de cálculos e esses androides vão acabar com toda a antivida sobre o planeta e nos eliminar igualmente. E Cobblepot fala: você prometeu resultados, Ivo. Você... Então, vemos 2 Amazonas chegando até ele. E Ivo fala: considerando que eu sou o único comandante de um exército artificialmente inteligente e superpoderoso que poderia destruir o planeta por completo, posso sugerir que reveja seu tom? Logo estará terminado. Os desmortos podem esperar um pouco mais. Agora, no Jardim de Hera, vemos o Cyborg falando: a equação vida está em mim. E o Superman John fala: está pronto? E o Cyborg responde: meu sangue foi recodificado. Está pronto. O Superman John, afagando Krypto, fala: o que vem a seguir? E o Cyborg fala: eu não sei como fazer uma cura disso. Então, vemos o Batman brincando com seu cachorro, enquanto fala: precisamos de conhecimento. Se apenas tivéssemos um dos maiores bioquímicos do mundo conosco. E o Cyborg fala: do que você está falando? Não estão todos mortos? E o Batman fala: sim, mas a morte não impediria esse. E vemos ele indo até o monstro do pântano. E o Batman fala: monstro do pântano. E o monstro do pântano fala: pequeno Batman, eu sinto muito por Jason. Ele parecia uma boa pessoa. E o Batman fala: ele nem sempre foi, mas acho que ele mudou muito. Eu queria ter tido mais tempo com o cara que ele se tornou. E o monstro do pântano fala: eu entendo. Alec Holland tinha um irmão também, parte de mim, sente falta dele. E Batman fala: monstro do pântano, eu quero que Jason seja o último a perdermos para esse vírus. Para isso, precisamos do homem que você costumava ser. Precisamos da parte da mente dele, que ainda está em você. Precisamos do Dr. Alec Holland. E o monstro do pântano fala: Alec foi um biólogo e bioquímico brilhante, mas nem ele poderia fazer o que você me pede, não sozinho. E o Batman fala: eu sei. Então, vemos todos eles conectados pelo verde. E a narração nos fala: é por isso que você não estará sozinho. Batman reuniu todos eles, conectados pelo verde e também pelos poderes telepáticos do Doutor Destino. Várias mentes se tornaram uma só, um motor de ideias. Monstro do Pântano, um ganhador do Nobel de Bioquímica, Dr. Alec Holland, era venenosa. Antes Pamela Isley, doutora em toxicologia. Victor Stone, mesclado com a maior tecnologia de 2 mundos. Mary Marvel, com a sabedoria de Salomão. Arlequina, Harley Quinzel, doutora em psicologia e medicina. Wallace West, a mente mais rápida do planeta. Detetive Chimp, o maior solucionador de problemas do mundo. E Batman, porque ele é o Batman. E assim, então, vemos o Cyborg falando para todos, tempos depois. Achamos que temos ela, a cura. E em outro local, vemos Ivo falando para todos. Acho que eles estão prontos. O flagelo. E de volta aos heróis, vemos Superman falando: nós podemos salvar a todos. E de volta aos vilões, vemos Pinguim sorrindo falando: nós podemos eliminar todos. Agora, vemos vários Amazonas destruindo os desmortos. E a narração nos fala: nós podemos retomar o mundo. Um exército de Amazonas, cada um deles rápido e forte o bastante para derrubar a Liga da Justiça sozinho. Eles se movem como um enxame, acabando com todos os não-vivos, destruindo as pessoas que nós tínhamos acabado de descobrir como salvar. Deciso, planeta morto. Agora, vemos o Cyborg com a cura. E ele fala: essa é a cura. Esperamos.
Precisamos de uma cobaia de teste. E rapidamente, a Canário fala: Ollie. Então, o Senhor Milagre fala: Não, Barda, começamos com a grande Barda. E a Lanterna Verde, furiosa, fala: Por que diabos devíamos deixar? E o Senhor Milagre fala: Dinah, eu admito que quero ela de volta. Mas isso não tem só a ver com o que eu quero. Se tiver algum erro nisso, se algo der errado, com sorte, Barda vai ter força suficiente para aguentar. Não devemos arriscar, Ollie. Tempos depois, vemos ele abrindo um portal enquanto a narração nos fala: uma pequena lasca da espada da Canário foi magicamente removida para fazer uma agulha que perfurasse a pele de Barda. E uma equipe de ataque cruzou as estrelas. Então, vemos Canário, o Senhor Milagre e Superman em outro local. E a narração nos fala: a grande Barda, antiviva, foi mantida em uma lua habitável, próxima de Alpha Centauri. E o Senhor Milagre fala: não foi fácil trazê-la para cá, mas era o lugar mais seguro que eu pude pensar. E Superman fala: estava preocupado com o bem-estar de Barda? E o Senhor Milagre fala: honestamente, eu estava preocupado com o bem-estar da Terra se ela ficasse por lá. E a Lanterna fala: isso faz sentido. Então, vemos o Senhor Milagre extremamente assustado, enquanto fala: eu deixei ela aqui. Ah, não. E a Lanterna fala: o quê? Então, vemos que a grande Barda escapou de suas correntes. E o Senhor Milagre fala: ela escapou. Agora, vemos ela chegando no local extremamente rápido. E a Lanterna Verde tenta criar uma defesa, porém não dá em nada. Ela arrebenta as defesas e chega com tudo, esmagando o Senhor Milagre. Ela continua batendo nele, enquanto o Senhor Milagre grita: Superman, vai logo! Então, vemos Superman injetando a cura em Barda. Porém, ela continua socando o Senhor Milagre. E o Superman John ativa a visão de calor falando: Scott, não está funcionando. Feche os olhos, eu tenho que tirar ela de você. E Scott fala: não machuque ela, não machuque... Então, vemos ela voltando ao normal. E ela fala: Scott? E Scott responde: Barda? É quando vemos ela chorando. E ela fala: o que houve? Onde eu estou? Onde está Jacob? Onde está o nosso garoto? E muito feliz, porém sangrando muito, o Senhor Milagre fala: seguro, ele está em Nova Gênese. Nós vamos pegar ele, só temos que salvar a Terra primeiro. E a grande Barda fala: John, Dinah, são vocês? Por quanto tempo eu... E Dinah fala: 5 anos. Então ela grita: não! E o Senhor Milagre fala: não é muito na vida de um deus. Senti tantas saudades de você. É quando vemos eles se beijando. Logo, em outro local, vemos Constantine chutando o manto do retalho. Enquanto a narração nos fala: John Constantine andou tentando me evitar. E Constantine fala: é, manto, eu sei que a minha alma perversa pertence ao seu interior, mas dá um tempo aí, tá? Essa é uma extração complicada. E a narração nos fala: eu sabia que ele tinha uma sala secreta na Torre do Destino. E ela fala: Arba. Então, vemos ela arrebentando a porta. E a narração nos fala: eu levei um tempo para encontrá-la. E Zatanna fala: o que você acha que tá fazendo, Constantine? E ele fala: oi, Zee. E furiosa ela fala: não vem com oi pra cima de mim. John, o que você fez? O cajado do mago, a bola de cristal da Madame Xanadu, a maldita lança do destino? Foi por isso que Jason morreu? John, você vai me contar o que é isso? E Constantine fala: não pode confiar em mim? E ela responde: é claro que não, eu te conheço há muito tempo. E Constantine fala: é justo, eu vou fazer umas coisas, elas têm que acontecer e vou precisar de sua ajuda. E Zatanna fala: pode ser menos vago? E Constantine fala: não. Então ela fala: por quê? E ele responde: se eu disser o que eu vou fazer, você vai tentar me deter. E Zatanna fala: você não sabe disso. E Constantine responde: na real, eu sei sim. Eu vi o futuro. Nós brigamos e feio. É melhor evitar. Ah, caramba, Zee. Eu passei anos protegendo essa sala do Doutor Destino e de qualquer outro que quisesse entrar aqui. E você acabou de deixar a porta aberta? Qualquer droga pode entrar e... Ah, o Vingador Fantasma?
Então, vemos o Vingador Fantasma entrando no local. E Constantine fala: eu já tive visita do fantasma do Apocalipse passado. Você deve ser o fantasma do Apocalipse presente. E Zatanna fala: o quê? E Constantine responde: o espectro apareceu. E o Vingador Fantasma fala: você roubou a bola de cristal da Madame Xanadu? E Constantine responde: você veio aqui defender sua namorada? Porque eu já namorei ela também, chapa. A gente era bem incestuoso. Verdade. Teve uma noite em que eu e você... E o fantasma fala: não. E Constantine responde: mesmo? E sorrindo, o fantasma fala: você me embebedou na frente de Gadet e Zeus, e então me deixou apagado sob a rocha da eternidade. E Constantine responde: ah, sim, tô lembrando. E o fantasma fala: você não deve continuar nessa trilha. Porém, Constantine responde: o mundo acaba se eu sair dessa trilha, sabe? Para um cara que diz não poder interferir, você mete seu nariz num monte de coisa. Você não é só uma reprovação usando um chapéu, não é? E o fantasma fala: e ela sabe? E Zatanna fala: sei o quê? Então, o fantasma fala: você tomou o cajado do mago, você tomou o manto do retalho, você apunhalou Ramakrishna com a lança do destino. E Zatanna grita: você o quê? John! E o fantasma termina falando: você aprisionou Boston Brand. Então, Constantine responde: eu escolhi fazer coisas que eu não gosto porque elas tinham que rolar. Depois do que você fez para se condenar por toda a eternidade, você vai mesmo me julgar, seu duas caras do caralho? E o fantasma joga ele longe na parede, enquanto fala: como se atreve? Então, Constantine se levanta, pegando a lança do destino e fala: vem, tenta aí. E Zatanna evoca o fogo do inferno no meio dos dois, enquanto fala: Merap Ossi. E Constantine responde: oh caramba. É quando vemos a face do demônio Entrigan nas chamas, enquanto Constantine fala: o que é isso? E Entrigan fala: afasta-te, Entrigan, e dá lugar à forma vilã. É quando vemos Jason Blood saindo das chamas, e ele fala: Constantine, temos que conversar. E Constantine fala: presumo que Trigon tá vindo aí. E Jason Blood fala: sim, ele colocará sua pata rachada na terra em instantes e o mundo irá queimar. Porém, tem mais. Então Constantine fala: certo, porque isso já não basta, não é? Agora vemos o Senhor Milagre e a Grande Barda chegando na selva de Hera. E Cyborg fala: deu certo. E o Batman fala: algum problema? E Superman John fala: bem, ela tentou nos matar um pouco. E Batman fala: isso era esperado. E muito surpreso, o Cyborg fala: não há sinais de degeneração em Barda. Eles estavam presos em algum tipo de desvida, nem vida, nem morte. Todos os infectados com a equação antivida estão essencialmente congelados no ciclo de vida deles. Nós podemos trazer eles de volta. Podemos começar a produzir a cura hoje. E a Arlequina fala: bom, nós temos algum tempo, eles não estão ficando mais desmortos. E Constantine chega no local falando: nós não temos tempo. E ele conta tudo para os heróis, enquanto a narração nos fala: Constantine explicou que o exército de Amazonas estava vindo eliminar todos os desvivos, bem, antes de termos a chance de salvá-los. E Constantine termina falando: eu sei, é bem uma hora de merda. E a narração nos fala: Superman queria levar eles para longe, centenas de androides superpoderosos, e ele nem piscou. E Superman fala: cada pessoa que eles destroem se perde para sempre, eu tenho que ir. E Batman fala: nem você pode vencer todos eles, precisamos de um plano. E a narração nos fala: e nós planejamos. E vemos o Batman falando: precisamos deter os Amazonas, os nossos mais fortes têm que atrasar eles. E o Cyborg fala: mas nós também podemos remover os alvos deles, curando as pessoas que eles vêm para matar. E Bobo fala: mais da metade do mundo se foi, mas ainda restam muitos que podemos salvar. Temos que agir agora. E o Wally West fala: nós temos que ser rápidos. Então, vemos ele lendo vários livros, enquanto a narração nos fala: a vida de bilhões estava em risco quando Wallace West começou a ler
todo o livro e papel que ele achou na produção. Em 10 minutos, o Flash se tornou um especialista e tinha adquirido conhecimento suficiente para reunir o monstro do pântano e Cyborg na fabricação da cura. O laboratório Magnus era o laboratório de produção mais rápido do mundo. Por sorte, ele ainda estava de pé, com células do plasma do sangue de Cyborg, com tudo o que sabiam, aliado ao conhecimento e velocidade do Flash. Eles começaram a produzir o soro, em um ritmo extraordinário. 3 bilhões de pessoas infectadas com um vírus antivida ainda podiam ser salvas quando o primeiro lote saiu da linha de produção. Porém, vemos Trigon chegando em Paris e a narração nos fala, mas esse número começou a decair rápido. O demônio Trigon irrompeu das catatumbas de Paris às 10 da noite. Para desgosto dele, os maculados na cidade foram até ele e vemos ele jorrando chama em todos, enquanto a narração nos fala. 15 minutos depois, todos de Paris se foram apagados. Um demônio havia vindo para calcinar a terra. Agora, vemos Constantine levando o Dr. Destino até a porta. E o Dr. Destino fala: "Vocês sentiram isso?" E Zatanna fala: "Sim." E a narração nos fala: "Nós sentimos, todos os magicamente sintonizados, nós sentimos Trigon atravessar e dar seus primeiros passos flamejantes sobre a terra." E vemos Constantine abrindo a porta enquanto ele fala: "Certo, nada a ser feito, Destino. É hora de você ver o que está atrás da minha porta." E a narração nos fala: "Nós sentimos ele começar a extinguir a antivida. Ele tinha vindo acabar com tudo." E Constantine fala para Zatanna: "Z, se importa de esperar fora?" E Zatanna fala: "John." E Constantine fala: "Por favor." E o Dr. Destino fala: "Meu Deus." Enquanto Constantine fala: algo assim, tudo bem." E vemos Entrigan e o fantasma no local, enquanto Constantine fala: "Dr. Destino, eu vou precisar de seu elmo e amuleto." E o Dr. Destino fala: Você não fala sério, não é?" E Constantine fala: "Eu sei que isso é meio incomum, mas sim, eu falo sério dessa vez." E vemos o fantasma esfaqueando o Dr. Destino com a lança do destino, enquanto o Dr. Destino fala: "Vingador, por quê?" E o Vingador responde: "Constantine me mostrou o futuro, Kent Nelson. Você impediria o que precisa acontecer." E o Dr. Destino, muito ferido, fala: Eu não vou entregar o elmo de Nabu fácil assim." E Constantine vai até ele sorrindo, enquanto o Dr. Destino fala: "E ele não pode ser removido por sua magia, Constantine." Constantine fala: "Pois é, eu sei." E ele toca no elmo, enquanto usa o cajado do mago, e ele grita: "Shazam!" E vemos ele transformando e arrancando o elmo, enquanto fala: "Vou pegar esse amuleto." E o Dr. Destino fala: Eu não entendo. Tem que ter um coração puro para se usar o poder do mago." E Constantine fala: Eu tenho um. Só não me pergunte de onde eu tirei ele." Agora, vemos Zatanna entrando no local e ela fala: "John." E Constantine fala: "Eu não vou mentir, isso é exatamente tão ruim quanto parece." E ela vai até o Dr. Destino, enquanto Constantine fala: "Olha, é por isso que eu pedi que esperasse lá fora. Tá tudo bem, Kent vai viver. Eu sei, sou um doutor agora." E Zatanna fala: "Você vai voltar disso?" E Constantine fala: "Ei, sou eu." E Zatanna fala: "Isso não é resposta." E sorrindo, Constantine fala: "Porque você é a única pessoa nessa droga de planeta inteiro que eu não quero decepcionar." E a narração nos fala: John sabia que eu impediria ele se me contasse a verdade. Ele não precisava de uma bola de cristal. Tivemos anos tentando não magoar um ao outro. Tivemos anos protegendo um ao outro. E vemos eles se beijando. E Constantine sai dali falando: "Pronto ou não, mundo? Lá vou eu te salvar, droga." E a narração complementa: "E agora ele estava saindo para tentar proteger todos nós de um modo que apenas ele poderia." Agora, em Brisbane, Austrália, o enxame principal de androides se espalhou como gafanhotos, acabando brutalmente com os antivivos. Então, vemos vários amalos detonando os antivivos.
Mas em contrapartida, os heróis chegam no local em um tubo de explosão e a narração nos fala: cada Amazo foi criado para ser forte o bastante para enfrentar a Liga da Justiça, mas essa não era a Liga da Justiça para a qual eles foram construídos. E vemos Cassandra Cain com o poder do Relâmpago Vivo, Mulher Maravilha, o Senhor Milagre, Mary Marvel, Canário Lanterna Verde e a Grande Barda. Elas chegam já lutando contra os Amazo, causando um extremo dano a eles. E a Mulher Maravilha fala: não se segurem! E a narração nos fala: haviam guerreiras, portadoras do Relâmpago Vivo, as melhores lutadoras do planeta, usuárias das armas mais poderosas do universo, uma última linha de defesa, desesperada, arriscando tudo para proteger os antivírus da inteligência artificial. Enquanto a Liga enfrentava os Amazos, o Vingador Fantasma e eu viajamos para Paris para nos unir a John Constantine na luta contra Trigon. E vemos Zatanna chegando no local, enquanto o enorme Trigon tenta calcinar tudo. A narração nos fala, só para descobrir que John não apareceu para lutar. E Zatanna fala: ele virá para cá. E o Vingador Fantasma fala: Zatanna, não seja ingênuo. E ela continua falando: ele virá. E a narração nos fala: o Vingador Fantasma viveu distante da humanidade por mais de 2000 anos. Mas John tinha mostrado a ele o futuro. Ele não poderia ficar apenas assistindo nosso mundo morrer. Ele não podia mais ficar alheio. E o Vingador Fantasma grita: Trigon! E Trigon fala: Vingador Fantasma? Você deveria andar no limbo pela eternidade. Você não deveria tomar um lado. E o Vingador Fantasma fala: ainda assim eu tomei. Longe dali, vemos os Superfilhos viajando até o Jardim na Austrália. E a narração nos fala: os Superfilhos viajaram até o Jardim da Austrália, a fonte do exército Amazo, para tentarem desativar eles remotamente. E eles veem a chacina que foi tudo ali. E a narração continua: foi onde eles encontraram a carnificina deixada pelo primeiro ataque dos Amazos. Mais de 1 milhão de corpos queimados e em pedaços. E Superman fala: meu Deus, são muitos. Nós podíamos ter salvo eles. Não precisavam... E o Batman fala: John, as pessoas lá dentro não tinham como saber que havia uma cura. E eu não quero parecer insensível, mas não podemos parar pelos mortos. E John fala: ei, eu sei, eu só... Porém, antes que ele termine de falar, ele leva um tremendo soco. E o Batman grita: John! E o Amazo quase esmaga o Batman. Depois, ele usa sua visão de calor no Batman, que se esquiva, enquanto o John grita: Damian! Agora, vemos o Superman segurando o Amazo pelo pescoço, enquanto fala: Batman, agora! E Batman salta até o Amazo, enquanto fala: segura ele firme! E coloca um dispositivo, causando uma tremenda descarga elétrica. E a narração nos fala: o bunker australiano se provou impenetrável por 5 anos, mas seus residentes tentaram matar o melhor amigo do Superman. Então, isso estava prestes a mudar. Agora, vemos o bunker sendo arrebentado e o Superman fala: onde está o Professor Ivo? Segurando a cabeça do Amazo. E Pinguim fala: você deve ser um Robin. E você é o filho, eu presumo. E Superman fala: nós precisamos parar os Amazos. E o Pinguim fala: não, isso não vai acontecer. Nós planejamos nosso oásis aqui há muito tempo, antes do vírus surgir. Você acha que não nos preparamos para matar um Superman? E ele aponta para o Superman falando: guardas. Porém, os guardas não fazem nada. E Stag fala: esse claramente foi o sinal. E Pinguim responde: ele devia estar se contorcendo em dor, induzida remotamente por Kryptonita. Um dos guardas fala: eu não vou machucar o Superman. E o outro fala: tá pensando que somos o quê? E o Pinguim fala: seus. Porém, eles não têm tempo de nada e começam a sufocar. E Batman fala: o que está vendo? O que há de errado com eles? E Superman fala: acima de nós. E vemos Constantine usando o manto do retalho para absorver todas as almas corruptas. E a narração nos fala: tudo sempre foi parte do plano de Constantine. O manto do retalho era carregado por almas corruptas.
e John sabia muito bem onde estavam as maiores almas corruptas ainda sobre a Terra. Políticos, líderes empresariais, chefes do crime e bilionários, todos reunidos em um só lugar, se pondo em primeiro para sobreviverem ao apocalipse. Os narcisistas, os cruéis, os gananciosos, foram todos absorvidos para dar a Constantine um último incremento de poder, antes dele enfrentar Trigon. E Superman vai até ele falando: Constantine, o que está fazendo? E Constantine fala: oi? Tá tudo bem? Esse manto só apanha os maus de verdade. Quem tá aqui dentro é porque fez por merecer. Eles vão ficar aqui até que respondam por seus pecados. Tem a ver com justiça. Acho que o teu velho aprovaria. Eu fiz isso para cuidar de uma certa sina inevitável, mas já tenho tudo encaminhado, beleza? E Superman fala: quer ser mais específico? E Constantine fala: tá, eu vou detonar com um demônio, senão ele vai destruir o planeta. E John fala: posso ajudar? E Constantine responde: não, honestamente, eu queria que você pudesse, mas eu já vi o futuro e você não dá conta. Então, não esquenta, eu vou salvar o mundo, você salva as pessoas nele. E vemos Constantine saindo dali, enquanto Superman fala: você é um bom homem, John Constantine. Constantine fala: eu não sou mesmo, mas não vou mentir, é legal ouvir o Superman falar isso. E a narração nos fala: e então restava Constantine fazer o impensável. Agora, no bunker, vemos Batman vendo Ivo morto. E Batman fala: isso só está piorando. Eu presumo que havia uma disputa por poder correndo aqui, e Pinguim matou o Dr. Ivo assim que ele lançou os amassos. E o guarda fala: isso. E Superman fala: o que você quer fazer? E Batman fala: nós não vamos conseguir muita informação de Ivo. Felizmente, temos um amigo que é um computador vivo. Você segue o plano, entregar a cura com o Flash, mas vamos levar o Amazo que abatemos conosco. E Superman John fala: eu queria agradecer vocês. E um dos guardas responde: você quer nos agradecer? E Superman complementa: sim, agradecer por não terem feito seja lá o que Cobblepot queria que vocês fizessem comigo. É preciso ser um herói para dizer não às pessoas no poder quando elas estão erradas. E vemos Superman e Batman saindo dali. Agora, nos laboratórios Magnus, momentos depois do outro lado do mundo, vemos Superman e Batman chegando no lugar. E Cyborg fala: Superman, os Amados caíram? E Superman fala: passamos por alguns problemas, Cyborg. Nós vamos precisar de sua ajuda. E Cyborg fala: no que estão pensando? E Batman fala: eu penso em invadir esse Amazo e descobrir como eles se conectam entre si, e então usar isso para infectar todos os sistemas deles. E Cyborg fala: está sugerindo que a gente passe pro exército de Amazos um vírus? E Batman fala: eu compreendo que você tenha seus problemas com o vírus no momento, mas sim, é exatamente o que estou sugerindo. E Flash chega em alta velocidade falando: mas sabe, um vírus comum, não um que vá tornar robôs super fortes em agentes da antivida. E Superman fala: enquanto vocês trabalham nisso, Flash e eu precisamos agir rápido. Nós temos que ficar à frente dos Amazos, curar todo mundo na trilha deles. Existem 2 bilhões de pessoas lá fora que podem ser salvas. Flash, está pronto? E vemos Flash falando: certo, eu corro com você. E vemos Superman voando com vários containers contendo a cura. E a narração nos fala: a corrida pela humanidade começou. E Flash fala: você pega a Europa e África, eu pego a América do Norte e Sul. Vamos chegar na Ásia juntos. E a narração nos fala: finalmente, as primeiras pessoas foram curadas da equação antivida. E vemos Flash em alta velocidade, injetando a cura em vários antivivos. E a narração nos fala: Superman achou difícil ter que deixar aqueles que ele salvava tão confusos, tão perdidos. E vemos uma das pessoas acordando e falando: o que aconteceu? Eu não... E a narração nos fala: ele sabia que precisava ignorá-los e continuar. Mas quando a visão telescópica de Superman alcançou a Europa, havia uma coisa que ele não podia ignorar. E vemos o enorme Trigon pisoteando o Vingador Fantasma. Enquanto o Trigon fala: devia ter ficado fora disso, Judas.
E Constantine chega lá, enquanto grita, Zatanna! E enquanto ele a põe de pé, ele fala, se levanta. E Zatanna fala, Jon, é você? Você veio. E Jon fala, é claro que eu vim. Eu só precisava ficar um pouco mais preparado. Agora, você pode ficar de pé? Eu preciso que faça 2 coisas para mim. E ele entrega a lança do destino para ela, enquanto ela fala, do que precisa? E Constantine fala, eu preciso que segure isso por um tempo. E preciso que você diga que eu posso fazer isso. E a narração nos fala, eu dei a Constantine uma dose final de magia. E vemos a Zatanna falando, Nod enkov indop at nebra nogit. E Trigon continua pisoteando o Vingador Fantasma. E Constantine fala, tá bom, por mais que eu goste de ver o Vingador ser pisoteado, libera ele aí. E Trigon fala, Constantine, você colecionou alguns brinquedos. Faz alguma ideia da eternidade de tormentos que o aguarda no inferno? E Constantine fala, eu tenho uma noção sim. E Trigon continua falando, os demônios que você enfureceu, a dor que você vai sofrer, o pesadelo sem fim que irá... E Constantine fala, cala a boca. E a narração nos fala, com a velocidade de Mercúrio, Constantine bateu com o poder de Zeus e com a força de Hércules, aprimorados com toda a força infundida pelos Lordes da Ordem e de centenas de almas amaldiçoadas e furiosas por trás do golpe. E vemos Constantine dando um tremendo soco na cara de Trigon, o fazendo cair para trás. E a narração nos fala, em resumo, Jon socou um demônio assombroso. Ele escolhia seus golpes com uma combinação de sabedoria de Salomão, com os truques sujos que ele aprendeu ao longo de uma vida, evitando brigas. E vemos ele usando o relâmpago vivo. Porém, Trigon tenta atacá-lo e a narração nos fala, com a bola de Madame Xanadu em mãos, Jon podia ver o futuro e assim conseguia ficar uma fração à frente dos ataques de Trigon. Ele usou tudo que tinha. Ele acessou outras dimensões e vemos uma enorme criatura com tentáculos enormes segurando Trigon. Porém, Trigon ergue seu punho para dar um soco em Constantine e a narração nos fala, ele convocou almas aprisionadas e deuses antigos. E não bastou. E vemos Constantine sendo esmagado por um soco de Trigon. E Trigon fala, vejo você no inferno, mago. Eu aguardo ansioso para fazê-lo pagar por seus truquezinhos daqui. E Zatanna chega desesperada, chorando e falando, Jon! E Jon fala, tchau, Z. E a narração nos fala, houve um instante de total desespero quando eu soube que perdemos, quando eu soube que não havia futuro. Em outro lugar, vemos os Amazos ferindo gravemente a mulher Gavião. E a Lanterna Verde grita, Kendra! E a narração nos fala, ao redor do mundo, nossos heróis não podiam mais resistir. E vemos 2 Amazos usando a visão de calor na Grande Barda. E a narração nos fala, nossos deuses estavam caindo. O homem mais rápido da Terra não seria rápido o suficiente. Eu devia ter tido mais fé. Agora, vemos Cyborg acessando os Amazos. E Batman fala, eu acho que conseguimos. E a narração nos fala, porque os nossos heróis sempre dão um jeito. E o Cyborg fala, tem uma chance de 30% de quando isso for ligado, a cabeça desse Amazo só despertar para matar todos nós. E o monstro do pântano fala, faça isso, Victor Stone. E o Batman fala, é melhor que o habitual. Então, eles ativam a cabeça do Amazo. E a narração nos fala, no laboratório onde uma cura foi sintetizada, uma infecção salvadora da humanidade foi desenvolvida. Agora, vemos os Amazos tentando quebrar a barreira que a Lanterna Verde criou para proteger os feridos. E a narração nos fala, os Amazos caíram. E vemos a Mulher Maravilha falando, conseguiram, eles conseguiram mesmo. E a narração continua, por todo o mundo, enquanto os Amazos caíam, ainda havia um demônio calcinando a terra. E vemos o Superman Jon chegando até o lugar. E a narração nos fala, mas aí, ele apareceu. E Superman fala, pare. E Trigon fala, eu acabei de matar um ser conectado com as magias mais poderosas do universo. Você é um grão. E o Superman fala, e esse grão disse pare.
E a narração nos fala: Constantine havia visto o futuro. Ele sabia que Jon morreria se enfrentasse Trigon. Superman era mais rápido que o destino, mais forte que o inevitável. E vemos Superman dando uma tremenda pancada em Trigon. E a narração nos fala: capaz de saltar a divisa entre a realidade e o impossível. E por um momento radiante, um mortal conteve o diabo. Extremamente surpreso, Trigon fala: como diabos? Agora, vemos o espírito de Jon Constantine chegando até Zatanna. E ele fala: ele é impressionante pra caramba, né? E Zatanna fala: Jon, é você? E Jon fala: é, eu tô morto. Um saco. Mas isso era parte do plano. Eu não tava sendo só um idiota quando eu tomei o poder de Boston Brand. Eu ainda tô conectado a toda aquela magia que eu roubei. Ela ainda corre através de minha alma. E ele sai dali voando. Enquanto Zatanna fala: o que você está dizendo? E Constantine fala: tô dizendo que eu sou a coisa morta mais poderosa que já se viu. O que significa que eu tenho o poder de fazer isso. Então, vemos ele entrando na cabeça de Trigon. E a narração nos fala: Jon tinha pego o poder do desafiador, o poder de controlar um ser. Sozinho, aquele poder não teria sido bastante para dominar Trigon. Mas com tudo que estava conectado a Jon, quando ele morreu, ele foi capaz de brigar pelo controle. E Trigon fala: saia, pequeno mago. E Jon fala: não. E a narração complementa: se tivesse escolha, Jon teria dado um jeito de viver para sempre. Mas, dado quanto seus últimos atos foram longe, transformar um antigo e malevolente mal na sua marionete era muito a cara do Jon Constantine. E vemos Trigon voltando ao tamanho de um homem. E Constantine, dentro do corpo de Trigon, fala para Zatanna: Z, vou precisar dessa lança agora. E a narração nos fala: Jon Constantine nunca foi de grandes sacrifícios. E Trigon fala: o que é isso? E Constantine fala: isso, chapa. E a narração continua: ele sacrificou outros pelo bem maior, mas sempre evitou ser esse cara. E ele esfaqueia o corpo de Trigon, o atravessando com a lança do destino, enquanto fala: isso é destino. E vemos Trigon se contorcendo em dor. E a narração nos fala: ele apunhalou o mal e a si mesmo na alma. Então, vemos o espírito de Constantine saindo do corpo de Trigon. E Zatanna fala: Jon! E Jon fala: tá tudo bem, minha alma teria uma eternidade de tormento. Apenas desaparecer? Bem, isso vai deixar um monte de demônios no inferno, muito irritados. Vou te dizer, eu vou ter saudades disso. E muito triste, ele olha para Zatanna falando: até Z. E em outro lugar, vemos Flash injetando a cura em várias pessoas. E alguém grita: Flash! E vemos as heroínas chegando no lugar. E Flash, extremamente cansado, fala: hã? E Mary Marvel fala: tudo bem. E Cassandra fala: descanse. E a narração nos fala: sem uma quantidade ridícula de ameaças iminentes, nós podemos ir mais devagar, podemos dividir a carga. Nós começamos a salvar a todos. E vemos todas as heroínas saindo em alta velocidade, enquanto uma delas fala: assumimos daqui. E a narração nos fala: eles dividiram a carga, eles começaram a salvar a todos. Nós espalhamos pelo mundo e o livramos da infecção. Agora, vemos Batman sorrindo e falando: você conseguiu, Cyborg. E a narração nos fala: nós conseguimos curar 2 bilhões de pessoas, incluindo amigos. E vemos Mera falando para Gart: Gart Tempest, está tudo bem? E em Temícera, vemos Hipólita falando: obrigado, Cassandra. E a Mulher Maravilha fala: é bom vê-la, Hipólita, minha rainha. E a narração nos fala: e família. Em Smallville, vemos Jonathan Kent completamente curado. E ele fala: Jon, você cresceu? E Jon fala: oi, vovô. E então, vemos Oliver Queen voltando à vida. E a narração complementa: muitos dos que perdemos foram reencontrados. E Oliver fala: passarinha, eu pensei que eu tinha morrido. E chorando de felicidade, a Lanterna fala: eu fiz uma promessa, Oli, que eu te traria de volta. E a narração complementa: nós trouxemos todos de volta. E a HQ termina com todos muito felizes
e Oliver beijando sua amada. E então, galera, o que acharam desse capítulo? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!